Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um bate-papo. Meu nome é Gustavo Calau, o convidado de hoje é o Rogério Mariano. Ele contou um pouquinho da história dele, da carreira dele, deu muita dica aqui de estudo, de tecnologia, do que estudar nos dias de hoje, nesse mundo extremamente frenético aí de tecnologia, de infraestrutura, que todo dia tem uma coisa nova para estudar. Ele falou o que ele pensa disso, deu dicas valiosas aqui de carreira, e é lógico que ele falou um pouquinho aqui pra gente também de cabo submarino. Já deixa seu like aí que o papo tá excelente, o vídeo é muito grande, pode ser que você esqueça aí de dar o like, já deixa o like aí, compartilha, assina o canal, tudo isso aqui já no início. Lembrando que você pode consumir esse conteúdo aqui no formato áudio, utilizando o Spotify ou o seu agregador de podcast favorito. Procure lá por Gustavo Calau. E aproveitando que você já está por aqui, mais um jabá do meu treinamento CCNA CNP Risco Zero. Acesse lá gustavocalau.com.br para ver mais detalhes. E é bom você correr porque as inscrições terminam agora, dia 18 de agosto. Então, se você está vendo esse vídeo ou escutando esse áudio na data de lançamento dele, daqui a pouquinho vão encerrar as inscrições. Aproveite que as inscrições estão abertas. Próxima turma sem previsão. Então, corre lá, gustavocalau.com.br. Agora sim, roda a vinheta e bora pro bate-papo. Cara, obrigado aí pelo seu tempo, né? Imagina. Fiquei te conhecendo naquela live do... De cabo submarino lá, né? do Furtado. Cara, achei bastante interessante, não tem nada a ver com o mundo que eu participo, acho que do público aqui também do canal, talvez não seja. Quem não viu essa live, vou colocar o link aqui na descrição para vocês verem, vale muito a pena, é muito interessante o assunto, né? E aí eu falei, cara, deixa eu tentar chamar esse camarada aqui para conversar aqui nesse quadro que eu fiz aqui. Acho que vai ser um assunto bem interessante. Sim. Porque eu costumo pegar um profissional, né, e ele conta a história dele, né, da carreira dele. E eu fiquei muito curioso para saber como que você chegou nesse nível aí. Eu vi no seu LinkedIn, né, que você já atuou aqui em 5 diferentes indústrias e tal. Vi ali que você estava ali ficou um tempão na Petrobras, né? Sim, foi uma mãe para mim, uma escola grande para mim. Eu queria que você contasse, cara, começasse contando do jeito que você quiser, pela sua formação, como é que você começou, o que você estudou e como é que você foi parar, no final, né, como é que você foi parar nesse mercado, cara, contar um pouco da sua história aí. Cara, então, vamos lá. Eu sou um cara bem old school, né? Tô com 46 anos, eu não sou novo. A minha formação técnica, na verdade, começou na faculdade, eu fiz engenharia mecatrônica, mas ela tem uma coisa engraçada, porque hoje em dia você tem muito sistema de automação, né? E eu formei em 96 para 97, então a gente fala aí de 92, que foi quando eu entrei na faculdade, até a formação, você não tinha tanto sistema. E eu sempre fui um cara muito pobre, né? Fui um cara humilde pra caramba, né? Então eu sou de um bairro chamado Campo Grande, no Rio de Janeiro, né? Um subúrbio. E o nosso horizonte, antigamente você não tinha internet, não tinha nada disso, né? Então você tinha uma formação matemática, vamos dizer assim, o que hoje é análise de sistemas, rede. Você nem ouviu falar em rede naquela época. Você tinha algumas coisas de teleprocessamento que remetiam para a parte de mainframe, né? Mas era uma coisa muito abstrata, não é como é hoje. E no meu horizonte naquela época eu tinha, vamos dizer assim, poucas opções, né? Eu era um cara pobre. E onde eu morava, na região que eu morava, existiam muitas fábricas, né? A fábrica da Michelin Pneus, a fábrica da Ambev na época, a fábrica da Latasa. Então eu falei, bom, eu tenho que ir para alguma coisa que eu consiga trabalhar e sobreviver por aqui. Eu não conhecia, era um horizonte, um escopo muito fechado, né? Você não tinha a cadeia de informação que você tem hoje para a internet. Hoje a garotada que está saindo do ensino médio, ele tem um leque de opções, de profissões aí que ele consegue se espelhar e escolher bem. Ele consegue ver vídeos no YouTube, canais como você consegue ajudar um profissional, a garotada mais nova, a escolher um caminho para seguir. Então, eu acho que em 96 até referências próximas você não tinha, né? Porque fazer faculdade hoje é difícil, mas não é tão difícil quanto era em 96, né? Não, porque imagina. Você não tinha... Hoje você tem instituição de ensino que é para o público A, B, C e D ali, né? Você tem esse tipo de instituições, né? Desde privadas e públicas, né? Privada capitalizou muito depois que
dos programas de inclusão e porque valia a pena ali o cara construir uma instituição para ele ganhar grana, né? E tinha Isso. ali... Antes não tinha nada disso, né, cara? Não tinha, cara. É assim, no Rio de Janeiro, então, você tinha as faculdades federais, que eram estadual, a UERJ, a UFRJ, que era um hiato muito grande, ou seja, estudava em escola pública. A base que você tinha era muito distante de uma escola particular para você estudar, né? Mas eu sempre fui um menino esforçado, vamos dizer assim, eu nunca fui ideia, mas um menino esforçado. E a minha história de entrar, por exemplo, na universidade, na faculdade, na época foi uma coisa engraçada, porque, como eu era muito pobre, eu tive que trabalhar muito cedo. Então, eu trabalhava de office boy não sei nem se existe hoje a ticket restaurante, né? E aí, como eu era um menino esforçado, estudando, a esposa do meu chefe, ela era da reitoria de uma universidade que nem existe mais no Rio de Janeiro, que era Gama Filho. Então, ela, olha, eu vejo você se esforçando, estudando, sempre olhando, eu sempre fui autodidata, muito autodidata. Você não quer uma bolsa, quer tentar uma bolsa, uma prova, uma bolsa? Eu quero. E aquilo ali era a oportunidade da minha vida, né? Então, eu fiz uma prova para faculdade na época, eu consegui uma bolsa de 80%, 90%, fui atrás do que eu queria engenharia, porque eu sempre imaginei ir nesse nicho de engenharia na época, mas eu não tinha meios e mecanismos para isso, entendeu? Era muito difícil, como você disse. No Rio, faculdade particular, você tinha a Gama Filho, a Veiga de Almeida, umas 4 ou 5 faculdades no máximo. E era uma coisa muito distante da classe média baixa, vamos dizer assim, da pessoa mais pobre, né? E aí eu fui, trabalhando, estudando, e fui. Então, uma coisa engraçada é que começa, né? Quando eu fui entrar na área de redes, não foi intencional. Porque eu passei 3 anos no ciclo básico, as matérias, né, mais eletivas, imaginando que eu ia trabalhar numa Ambev, na época era Brahma, fábrica da Brahma, ou na Latasa, algo parecido, ou na Michelin. E quando eu fui conseguir estágio, eu não consegui estágio em nenhuma delas, cara. Não tinha estágio. E aí eu fui fazer estágio na Embratel, cara. Justamente na parte de segmento internacional, tinha os modems, né? Tinha tal H, tal U, que eram os modelos de modems muito antigos, de conexão de escada de 9600, que fazia... e tinha a parte da Rempac, né? Então eu flutuei ali, e ali fui. Quando eu fui fazer a parte técnica da minha faculdade, da universidade, quando eu cheguei a isso, eu já não estava mais fazendo automação, você entendeu? Eu já estava fazendo a área de comunicação, de telecomunicações. Né? E nessa época foi a época que houve a privatização do sistema Telebrás, né? Do Sérgio Mota. Houve uma entrada muito grande de empresas como a Vesper, a Intelig, a ATL, a antiga ATL, essas empresas, estava chegando e eu caí. Foi aí, na época de Embratel, eu comecei a ter meu primeiro contato com o sistema submarino e tudo, mas eu caí na parte de redes e depois, quando terminou meu estágio, eu fui formado, eu consegui emprego numa empresa americana chamada Packard Bell. E ali eu fui. Então, eu saí desse nicho de automação, ou seja, de automação até hoje eu só tenho um diploma que não vale de nada para mim, eu nunca exerci na minha vida. E comecei na área de redes. Uma coisa interessante foi que na Packard Bell, ela era uma empresa de computadores e de outsourcing de rede na época, tinha comprado uma rede grande da Calpana. E a Calpana ela foi percussora do Catalyst, cara. O Catalyst, entendeu? Para quem tá escutando aí e não sabe, a Cisco ela não fabricava switch, né? Segmentação de rede ela não tinha, né? Ela foi criada com router, né? E exato. Até hoje ela foi criada com a GS, na verdade, né? Que foi o primeiro router da Cisco. E até hoje toda empresa grande ela funciona mais ou menos assim, né? De fazer aquisições para coisas que estão no mercado aí e ela vai lá, em vez dela fazer o produto do zero, ela faz uma aquisição de uma outra empresa e aí ela tem aquele produto, né? Por muito tempo, né? O CatOS ali, a linha Catalyst, ela foi a linha. Exato. Você tinha na época o 5500, que foi o percussor da linha do CatOS. Posteriormente, do 5500 veio o início da linha 6500, né? Você tinha, era tipo um hambúrguer, né? Você tinha a suíte, propriamente CatOS, e você tinha um router iOS que nós chamávamos de MSFC dentro era uma placa, né? A supervisora que você colocava. E aí eu comecei a conhecer ali a parte somente de CatOS, fiquei naquele mundo. E aí teve uma coisa que mudou minha vida, cara, assim, completamente, né? Que me alçou a ser realmente um profissional. Quando foi em 99, e aí eu fiquei na Packard Bell, eu formei em 97, 98, fiquei quase 2 anos na Packard Bell. Quando foi em 99 para 2000, eu tinha um amigo chamado Tárcio, que ele trabalhava numa integradora da Cisco. A Cisco estava em ascensão. Ele falou, cara, tem um projeto grande na Petrobras, que a Petrobras usava uma rede ATM, cara. Quem não conhece, antes do Ethernet se consolidar entre 95 e 2000, as redes flutuaram muito entre FDDI
DECnet, protocolos muito antigos, bem old school, né? E ATM. Então a Petrobras tinha uma rede imensa IBM, umas caixas gigantes, eram IBM 8260. A galera de lá, eu era um contratado, obviamente, quando eu entrei, a galera tinha mais conhecimento dessas máquinas, né? E aí, a IBM, ela fez o outsourcing para Cisco, da parte de rede. Assim como fez para a Lenovo com a parte de notebook. Então, ela passou para a Cisco o que ela tinha de rede, e aí o trabalho era o seguinte, a Petrobras tinha um parque imenso dessas redes de IBM, tinha algumas coisas em Bay Networks, Nortel também, pra caramba. Era LAN Campus, né? Bastante LAN Campus, tinha uma rede WAN até considerável, com parte de BLN, ACN, os roteadores Bay Networks, depois viraram Nortel. E aí eu falei, cara, que mundo grande é esse? Aí o colega falou, cara, olha só, os caras estão precisando de alguém da Petrobras para trabalhar nesse projeto. Tinha algumas integradoras da Cisco lá, nesse momento, mas a Cisco, na época, estava trabalhando efetivamente nesse projeto. E aí eu fiz as entrevistas na época, tinha o chefe da divisão, um cara que eu tenho amizade até hoje, que chama-se uma pessoa assim, um dos melhores chefes que eu tive na minha vida, chama-se Carlos Roberto Rodrigues, assim, uma pessoa ímpar, senhor já de idade, mas ele era o chefe da divisão Sudeste, na época de redes ali, regional, do Rio de Janeiro, né? E ele, cara, eu vou te contratar, gostei. E aí comecei a trabalhar numa equipe boa pra caramba. E essa é uma das primeiras coisas que, assim, me assustou, cara. Você vê muita coisa ruim das pessoas falando da Petrobras, né? Assim, você vê muita coisa negativa. Eu não conheci, sim, sendo super sincero, você sabe que hoje eu sou um cara que roda o mundo inteiro. Eu trabalho numa empresa global hoje que atende o mundo inteiro, lido com pessoas de todas as regiões, América do Norte, Europa, Ásia Pacífico e África. Eu conheci pouquíssimos lugares que tinha tanta gente qualificada quanto a Petrobras. O nível de engenharia, o nível técnico, tanto os engenheiros quanto os técnicos, assim, um nível altíssimo, uma turma de altíssimo nível, e, cara, foram os caras que mudaram minha vida. Existia um cara lá muito engraçado, que ele chamava do Vandir Gomes da Silva, e ele falava, cara, a Petrobras faz de cachorro gente. E foi, porque mudou minha vida. E aí, a primeira coisa de conselho que eu dou pra garotada, eu tive muita sorte, né, de trabalhar com pessoas muito boas, que pegaram minha mão e ensinaram. E nesse projeto, eu conheci o cara que foi meu tutor na minha vida toda. Um cara que eu tenho imenso respeito, foi o cara que me ensinou basicamente tudo que eu sei da parte de rede. Obviamente, eu tive contato muito com o submarino, Hoje, basicamente, eu trabalho com cabo submarino, interconexão, e CDN, e ED. São 3 coisas que eu trabalho. Mas na parte de rede, foi o cara que me formou. Esse cara, ele era um CCE da Cisco, um dos primeiros CCEs no Brasil, que ele chama-se Luiz Felipe Silva. Hoje ele está na Huawei. E foi um cara que, assim, que me formou, assim, foi um cara que me pegou pela mão e me formou. Então, eu passei alguns anos dentro da Petrobras, inicialmente tocando os projetos de LAN. Na verdade, era até a área operacional, né? Existia uma área de engenharia e implantação. Mas você ficava no Rio? Você ficava viajando? Como é que era? Não, cara, eu atendia a Regional Rio. Era uma Regional Rio de Janeiro. Só que assim, a Petrobras era tudo muito colossal dentro da Petrobras. Você pegar aquele prédio do edifício SED, era uma rede com mais de 30 mil pontos, 40 mil pontos. Você tinha mais de 60 catalistas, 4.006, 4.500, 6.500, uma coisa gigantesca, cara. Só num prédio. Então, assim, era um lugar propício para você aprender as coisas e para você... E nessa vibe, você tem muitos profissionais até conhecidos, por exemplo, o Luiz Pupim, que é um amigo nosso, você conhece também no mercado, ele é um cara que formou e percorreu esse caminho mais ou menos parecido com o meu lá na Petrobras. Então eu fiquei um tempo, e aí quando foi em 2003, 2004, a Petrobras estava mudando o backbone dela. Detalhe, nesse tempo, eu trabalhava com protocolos de LAN. Você fala do velho Spanning Tree, STP, REP. Era muito voltado principalmente para a parte sísmica, né? O chefe da época da divisão me colocou para atender a parte sísmica. Isso foi uma boa experiência para mim, porque eu atendi aquela parte que hoje estão os supercomputadores da Petrobras. Era uma turma também de geólogo, geofísico, e um pessoal de rede. Assim, sensacional. Tinha os caras lá, assim, os caras que são referências no mercado, em HPC, em computação de ponta, né? Uma galera muito boa de EIP. E eu atendi a rede sísmica. Eu fui trabalhar com a rede sísmica da Petrobras, né? Que era o alto nível ali. E fiquei muito tempo trabalhando com protocolos de LAN e roteamento inter-VLAN, mas assim, tudo em uma escala muito grande, sabe? Com essa turma. E aí, quando foi em 2003, existe um cara que é amigo, um dos caras mais inteligentes que eu conheci também até hoje, que chama-se Rogério Cunha, assim, um dos caras da Petrobras hoje, assim, tá lá até hoje.
Cara inteligentíssimo. Ele era o chefe na época do centro de gerência e, como eu falei, todo mundo era muito qualificado lá, né? Os caras muito alto nível. Escovar bit, cara. Falar de rede C. Cara, e volto a dizer, o Leonardo Furtado, acho que já falou isso para você aqui numa live dele, de Petrobras, e que ele deu treinamento lá, acho que ele te contou algumas histórias. Uma das histórias que ele contou foi comigo, na verdade, até. Eu era a outra pessoa que ele comentou. E a gente se conheceu um pouco depois lá. O Roger Cunha, na época, ele era o chefe do centro de gerência, e aí ele foi movido para uma área de gestão, junto com um outro gestor muito bom, que era o Jorge Machado, de Lisboa, um chefe excelente, muita visão. E aí eu fui para uma área nacional da Petrobras, de Wuhan. E fiquei nessa área nacional até final de 2004. Aí o que aconteceu no final de 2004? A Petrobras ela desenhou um backbone novo MPLS, ela decidiu entrar na parte de MPLS. Ou seja, você tem provedor falando hoje MPLS e tal, a Petrobras lá atrás, em 2004, já estava falando já tinha uma infraestrutura MPLS grande. E aí ela fez uma licitação e ganhou a Juniper na época. E aí eu estava lá naquela parte de contrato e tal, o pessoal da Juniper, na verdade, na época era a QoS, era uma empresa, o cara que trabalhou comigo direto, até o Edson Cardoso, da WZTec, ele era par meu na época, ele trabalhava na empresa QoS, mas a QoS, na verdade, ela era o outsourcing da Juniper, porque a Juniper só tinha 2 caras de venda no Brasil, 3 caras, né? Não tinha ninguém. E foi a época que a Juniper começou a vender MX320 e T640 para Oi, para Globo, para Petrobras, para Intelig, uma turma grande. Então, a Juniper teve que montar um PS, um Professional Service terceirizado, que se dizia que era Juniper, mas na verdade era da QoS. E aí eu migrei, cara. E aí, quando eu fui para esse grupo, eu saí da Petrobras e aí fui atender operadora, grande porte, fui atender um monte de service provider, cliente, então eu atendi a Intelig, participei de migração de muito backbone, Intelig, Globo.com na época, Oi, e fui pegando experiência em Wuhan, grande porte, aquela coisa toda. Nessa brincadeira, eu fiquei de 2004 a 2008. O que aconteceu? Mas como é que você, porque migrar de vendor assim, ainda mais para Juniper assim, cara, é bem diferente, né? É bem diferente, cara, mas ali, eu acho que, obviamente, foram 2 fatores na época. O primeiro, financeiro, obviamente, era para ganhar astronomicamente mais, mas tinha o desafio de você mexer com o core routing. Mexer com o core routing não é qualquer um que tenha a oportunidade de mexer Não, com o core a minha routing. dúvida é assim, mas como é que eles te davam treinamento? Você estudava por conta própria? Era pau quebrando? Não, eles deram tudo, cara. Cara, olha só, você conhece aqui Cisco bem, você agora vai conhecer Juniper bem. Então os caras me treinaram, o pessoal da QoS era muito profissional. A QoS, se eu não me engano, hoje virou binário, se eu não me engano. É uma integradora. Mas ainda era um time muito bom, muito bom. A metade do staff da QoS virou CCE da Cisco, gente da Juniper, assim, galera muito boa, galera espalhada, tem gente na AWS, gente espalhada. Uma galera muito boa. E aí eu fiquei esse tempo todo lá, assim, de 2004 a 2008. Aí chegou um tempo que eu tava muito cansado, tava trabalhando muito. E eu Integradora, cara, eu queria suga, né, cara? uma vida mais calma. E aí foi quando um cara que eu tinha trabalhado, que já era uma chefe de divisão, virou um chefe geral na Petrobras e falou: olha, eu estou precisando aqui alguém de rede bom, que eu confie, para ajudar o pessoal aqui, primeiro, né, da força de trabalho, a tocar isso aqui, que virou uma coisa imensa, né? E aí eu saí e voltei para trabalhar para a Petrobras. Então, nessa brincadeira, em 2009, eu lembro até hoje, acho que foi 1º de julho de 2009, eu voltei para a Petrobras, aí já tinha mudado, assim, já era uma coisa mais colossal, né, assim, gigante, um backbone grande pra caramba, para otimizar aquele backbone MPLS que eu tinha desenhado com a Petrobras em 2004, 2005. Porque, na verdade, eu fui para a Juniper para fazer projeto para a Petrobras, entendeu? Para desenhar o projeto. E aí tinha uma galera muito boa mesmo, assim, turma fantástica, grande pra caramba. Eles montaram um time bom, fez um acordo na época com a NEC. Primeiro eles repatriaram um menino até que era da Binária, que é um dos grandes amigos que eu tenho aí hoje, que é o Gabriel Faria, menino muito bom em Júnior, depois está na Promon. E assim, montou um time muito bom. E aí a gente eu fiquei de 2009 até 2014. O que aconteceu foi o seguinte, cara, eu não sou de ficar parado. Eu sempre tive um meio paralelo. O que acontece é que em 2012, mais ou menos, eu me envolvi com o LACNIC e o LACNOG, especificamente por uma força-tarefa do IETF. O Moreiras, do IXBR, junto com... São esses nomes que eu vou falando que vocês conhecem, são nomes que a garotada tem que seguir, porque são pessoas que são exemplo na comunidade, né? O Moreiras, junto com o Christian Flart, que hoje é o VP
regional da Internet Society, mais o Julião Braga, que é um cara que assim, é um senhor que construiu muita coisa para a comunidade. Decidiram montar uma força-tarefa do IETF. Na época, eles falaram com um cara que assim é um dos melhores casos que eu conheço na vida. Para começar, o cara é CCAR, né? É um dos poucos CCAR que existe, né? Ele era um distinguished da Cisco, hoje ele está na HAL. Só para quem não sabe, o CCAR é tipo acima de CCIS, CCDE, o cara, se eu não me engano, ele tem que ser convidado, né? Exato, assim. Não é um exame, né? É um Exato. convite. E o Álvaro, esse CCAR chama-se Álvaro Retânia, um costarriquenho, erradicado em Hayward, Estados Unidos, na Carolina do Norte. E, por sinal, ele é diretor da área de roteamento do IETF. Todos os protocolos de roteamento. Então, se você vai ter uma funcionalidade nova para BGP, se você vai ter uma funcionalidade nova para PCEP, se você vai ter uma funcionalidade nova para ES, para SPE, está dentro da vertical dele no IETF. Ele divide essa vertical com a Alia Atlas, com a pessoa que era da Juniper e hoje está no Google, e com a Débora Brungar, que é a menina da TIT. Só de altíssimo nível. E o Álvaro montou essa força-tarefa para contribuir com as ações do IETF na América Latina. E aí eu fui para esse grupo, comecei a contribuir, trabalhar. Quando foi em 2014... Mas isso é uma coisa que é paralela ao seu trabalho, não é exclusivo ou não? Né? Não, é uma coisa... É voluntariado, o IETF é voluntariado. Existe, inclusive, um livro, eu acho assim, para o profissional de rede, o profissional de network, o cara que está fazendo CCNA, CCNP, CCDA, conhecer padrão é algo fundamental. É algo fundamental. Existe um livro do IETF feito, né, por esse grupo, do Christian Flart e do Moreiras, que eu vou passar o link para você, se você depois puder publicar, é de grande ajuda para a comunidade. Porque o profissional de rede ele tem que conhecer as coisas básicas, que aí depois a gente até pode falar mais, explorar até sobre a certificação. Mas o caminho básico de você entender como funcionam os protocolos, de como é que eles são concebidos, isso é algo relevantíssimo, é importantíssimo, é algo relevante. Então, nesse momento, eu estava contribuindo em paralelo, estava seguindo minha carreira lá como terceiro na Petrobras. E aí, cara, o que aconteceu? Eu comecei a ver que o mercado estava mudando, você já começava a ouvir falar de cloud, estava vendo alguma coisa de cabo submarino. Uma coisa importante, eu não sou especialista em fotônico, em ótica, como é o Thiago Sete, por exemplo. O Thiago Sete é um ponto fora da curva. Thiago, eu fico enchendo o saco dele para conversar aqui, só que ele não tem tempo. Mas ele é um cara que, no dia que for aí, você vai ver que vier aqui, tu vai ver que vale a pena. Mineiro, né? Pois é, cara. E aí eu... Pena que é cruzeirense. Então eu decidi, cara. Falei, cara, tava uma coisa de virar contrato na época também. Eu falei, cara, aí começou aquelas coisas estranhas de Lava Jato, de movimentação, e tava um movimento muito forte de primeirização lá, e até eu concordo até com muito do que foi feito lá na Madeira, dentro da área de telecomunicações da Petrobras, fundiu a área de TI, de telecom e tal. Falei, cara, isso aqui não vai ficar legal, tem que procurar um rumo. Sempre fui autodidata. E aí, cara, eu saí e montei, fiz na época, algumas webscales estavam abrindo e eu fui trabalhando no webscale. Eu não posso falar aqui por conta de contrato, tudo, mas fui trabalhar com webscale em Dublin, né? Eu trabalhava remoto, como a gente está hoje no Covid, respondendo para os caras. E aí eu entrei na parte fundamental de cabo submarino, trabalhando com projeto de cabo, de backbone, e eu comecei a trabalhar com uma coisa específica para roteamento em SDN de engenharia de tráfego que chama PCE e PCEP. Eu tenho até alguns artigos escritos no LinkedIn, eu fiz palestra de sistemas de engenharia de tráfego PCE, que na verdade PCE é um protocolo, PCEP é um protocolo que você roteia. Você imagina que você tem uma grande rede, e PCE hoje você pode colocar numa WAN como colocar num data center, tá? Você pode usar das duas maneiras. Você tem uma grande rede e essa rede você tem ali, usa o SPF, ou algum sistema dentro de IGP, dentro desse caminho. E o PCEP, na verdade, é uma controladora que escolhe os teus caminhos e roteia de forma automática para uma controladora de TE. Basicamente é isso. Então, eu fiquei de 2015, né? Na verdade, foi 2015 a 2000. Mas você você já tinha essa skill? Como é que você foi contratado lá? Então, na verdade, assim, quando eu fui para essa webscale, eu achava que eu sabia pra caramba. Falei, cara,
sou F, né? Sou F, conheço pra caramba BGP, conheço pra caramba MPLS, conheço alguma coisa aqui de sistema submarino, conheço LAN, vou deitar e rolar. Amigo, na primeira semana de trabalho eu vi que eu não sabia nada. Sim, zero, assim, um nível altíssimo. Porque o que acontece é o seguinte, o WebScale, e aí eu tô falando o que é o WebScale? São essas empresas que têm operação global com milhões de usuários. Aí a gente está falando de Google, Facebook, Amazon, Netflix, toda essa turma. O WebScale, ela é diferente. Vou te dar um exemplo. O Google ele desenvolve os roteadores dele. O Google tem duas redes, né? O Google tem a rede B2 e a rede B4. A rede B2, se não me engano, é a rede de Gear, de Juniper, de Cisco, estão no front-end. A rede B4 é a rede de roteadores que eles desenvolvem, sistemas de roteamento que eles desenvolvem próprios, né? E aí eles têm lá, se tu olhar na internet, procurar, você vai ver que eles têm uma evolução de... o último router deles foi um carrier router, era o Jupyter. Eles tiveram o Saturno, tiveram outros routers que são roteadores que roteiam o sistema interno de CLOS, de Network CLOS, né? De Multistage CLOS do Google. E muitas webscapes seguiram esse caminho, né? Então era um mundo que eu falei, cara, eu vou ter que conhecer aqui uma série de protocolos que eu não conheço. Mas isso é tudo proprietário? Os caras desenvolvem ali? Não, então, existem frameworks, né? Hoje, por exemplo, você tem iniciativas, o próprio Facebook, por exemplo, que até pegou no mercado, que é o OCP, que é o Open Compute Project, e o TIP, que é o Telecom Infra Project, que nasceram nessa vibe. Porque, as caixas do Facebook, aquelas azuisinhas lá, né? Tem lá, você acha aí na internet, vê os artigos, né, e tal, sobre aquilo. E é bastante interessante, né? Ver a vibe aí agora Agora não, né? Já tem um tempo dessas white box, né? Dessas caixas sem SO, né? Open hardware e tal. Pelo menos para mim, que não sou desse mundo e estou de fora aqui do Enterprise, eu vejo muito como muito nichado e muito embrionário, assim. Às vezes parece muito difícil. Na verdade é o seguinte, né? Você vamos pensar quantos usuários tem o Google, quantos usuários tem o Facebook. Milhões, bilhões. A diferença de uma caixa dessa para uma caixa... Vamos pegar um Cisco, um NCS 5000, né? Um NCS 6500, ou pegar um PTX da Juniper, e pegar um ODM desse do Google ou do Facebook, pegar o Saturno, ou pegar uma caixa dessa do Facebook, qual é a diferença? Se você pegar o Junos e pegar o iOS, o iOS XE, o iOS XR, você tem uma série de disciplinas de features para cobrir tudo. Você tem todos os protocolos de roteamento. Você tem o SPF, você tem o BGP, você tem a ESA-S. Eu não sei hoje se embarca aí GRP e RIP, eu acho que não mais. Você tem os protocolos de LAN, você tem VXLAN, você tem protocolos de Address Family para multiprotocolo BGP, e aí a gente está falando de uma série de famílias de protocolos de BGP, de multiprotocolo BGP. A gente está falando de MDT, SAF, a gente está falando de PCEP, a gente está falando de VXLAN, de VPN, que também é uma FI. Você está falando de uma série de disciplinas. Uma caixa dessa do Google, do Facebook, ela tem 2, 3 protocolos. Ela só tem um AES, um BGP e um protocolo de controle. Acabou. E o resto o cara tuna ali numa controle centralizada. O cara tem uma controle SDN centralizada. O Google, por exemplo, usa um protocolo de consenso chamado Paxos para fazer isso. Né? Usa um sistema chamado Paxos para fazer isso. O Facebook usa algo análogo para fazer o controle dessa caixa. Obviamente, essa caixa ela é uma escala para intra-rede dos caras. Ou seja, você imagina o seguinte, o Google tem um monte de cabo submarino. O tráfego desse cara, além dele ter o tráfego last-oeste dentro do data center, ele tem o tráfego inter-data center global e mais os edge pops. O Google, por exemplo, usa uma rede SD-WAN chamada Expresso, que concatena nessa rede. Só que você imagina que ele está controlando ali, ele tem um controle central, que ele tem tudo mapeado, ele está lidando com 3, 4, 5 protocolos. Enquanto uma rede comum, você... Qual a probabilidade de dar um bug numa caixa Juniper ou Cisco e numa caixa dessa, você entendeu? Lendo, eu vou colocar até aqui na descrição também, mas esse link do artigo lá do Facebook, os caras têm eles falam assim, né, para deixar mais simples, fala assim, a gente vai escalar aqui, a nossa rede vai crescendo, e uma das poucas áreas de tecnologia e de infra que quanto mais você precisa de caixa, menos barato fica, porque as caixas vão ficando mais complexas, é rede. Então, se a gente fosse fazer uma rede totalmente tradicional, comprando de vendor tradicional, primeiro é isso que você falou, que você vai ter ali todos os protocolos, que a gente vai usar 2, mas eu estou pagando por esses todos que estão ali nesse sistema que eu comprei. E eu não quero isso.
E outra coisa, eu não consigo manipular ou lapidar ou editar ou customizar da forma que eu gostaria para o meu negócio, né? E aí os caras fizeram as próprias caixas, né? Tem as fotos aí, eu vou colocar aqui eu vou além. O Facebook ele gerou um sistema operacional próprio chamado FBOSS, FBOSS, né? Que é um sistema operacional com kernel Linux que roda junto com o OpenBMC. Dessa linha, né? Nasceu aí o OCP e o TIP, né? Hoje você tem DWDM nesse, vamos dizer assim, espelhado nesse segmento. Você tem storages espelhado nesse segmento, uma série de equipamentos espelhados nesse segmento, né? Equipamentos wireless, enfim. Mas o motivo talvez maior seja esse. Além do custo, né? Um custo muito grande, você tem um controle de bug muito menor para coisas mais simples de se fazer e de você operacionalizar. Obviamente, tudo é uma questão, nesse caso aí, é uma questão de escala. Nesse caso aí, tudo é uma questão de escala. É diferente, porque de um mercado corporativo ou de um mercado enterprise, do que a gente vê. É muito engraçado, não sei se você já discutiu ou conversou alguma vez, né? Essa questão de open source, né? Você tem uma questão, é uma diferença muito grande, né? Porque talvez, né, a diferença de uma empresa massive scale para uma enterprise talvez seja o mindset, né? Porque muita gente fala, basicamente, o que o cara está fazendo? Ele está trabalhando com ODM, né, com Merchant Silicon, executando distros personalizados do Linux ali, processos de roteamento personalizados, porque o que acontece é o seguinte, né? Para uma empresa tradicional, Gustavo, né? Uma empresa para o segmento enterprise, utility, qualquer um, o tempo é muito importante, né? Então, assim, a escala de tempo, né? Então, tempo para se concentrar no negócio, tempo para apoiar a forma como o dinheiro é feito, tempo para se fazer mais, né? Então, o que eu vejo com empresas como Facebook, Google, Microsoft, Amazon, um pouco a TIT, ela está empurrando um envelope de desenvolvimento e criando novas soluções em Merchant Silicon, porque essas empresas, vamos dizer assim, ela tem tempo para gastar, tempo para jogar fora e para desperdiçar, e tempo para testar e construir essas coisas. E elas usam essas habilidades para ganhar dinheiro. Mas o que eu confesso é o seguinte, que nesses últimos 10 anos, né, eu não vi aonde esses dois mundos se encontrem. Esse mundo de web scale com esse nosso mundo enterprise, mundo aqui fora, de enterprise, de utility, e até de service providers, das operadoras brasileiras, né? Da América Latina, por exemplo, porque a contenção de recursos é diferente entre esses dois grupos e causa resultado diferente, né? E é muito improvável que o valor desse resultado mude. Não é tanto nem uma questão de tempo, mas mais uma questão de escala, né? Então, essa parte, você acha que os times para manter uma tecnologia dessa tem que ser muito mais específico e é difícil de encontrar, que fica até inviável com o enterprise? Eu acho que sim, porque para você. Porque quando eu pego uma tecnologia mastigada da Cisco, porra, eu tenho um livro ali mastigadinho, eu tenho um treinamento, eu pego uma solução, sei lá, DNA Center, né? Eu vou ficar amarrado nela pro fabricante, né? Mas às vezes a empresa quer isso, né? Às vezes a enterprise, cara, eu quero que o cara aqui tenha uma dashboard gráfica aqui, ele clica lá, ele vai aprender isso aqui, tá tudo bem, né? E eu sou muito crítico a essas coisas que são... Sim, eu acho que a questão toda, né? Não que não tenha capacidade. Exemplo, né? Voltando a falar do pessoal da Petrobras lá, que é uma boa referência, só extremamente técnico. Tem as meninas lá, por exemplo, que, sim, eu trabalhei com 3 meninas extremamente extraordinárias, né? Tatiana Kilner, a Beatriz Santiago e a Débora Andréa. Conhecem muito, conhecem engenharia, conhecem. Mas a questão toda aqui, né? Se você pegar uma empresa como Petrobras, por exemplo, pegar uma empresa grande, um service provider como a Claro, né, no Brasil, a questão toda do Merchant Silicon, ela tem que valer o esforço da organização, porque é necessário que você tenha escala e consistência. Então, nesse caso, a maior parte do tempo trata de economizar custo, né? Então, assim, se tu pegar um Facebook, o Google, o Amazon, o negócio deles é sobre uma escala de computação, né? Então, os caras estão criando o próprio router, o próprio servidor, e entenderam que construir switch também é a mesma coisa, né? Porque eles conseguem adequar ao próprio modelo de gerenciamento e orquestração dos caras, entendeu? É diferente, são divisores diferentes. Então, você tem uma diferença de merges aí de mundos de open source, de SDN, né? Eu te falar que me agrada muito a ideia de eu comprar uma caixa que não tem nada e eu colocar um Linux ali que eu vou conseguir tunar do jeito que eu quero, sabe? Isso me agrada demais, cara, mas eu não tenho
eu não vejo o acesso tão fácil ainda, Então, né? uma coisa que eu vejo, né, globalmente, mas vejo muito aqui na América Latina, né? A primeira coisa, as pessoas não sabem a diferença real entre o que é Open Source Network e o que é, por exemplo, SDN. Então, quando você diz, o que a pessoa tem que conhecer, né? O cara tem que primeiro ter um entendimento muito grande de hardware desagregado, de abstração de data path, né? Então, se o cara ele tem que conhecer um DPDK, né? O que é isso? Um OpenSSL, um SDK, um SAI, tem que conhecer um switch dev como um OpenFlow DPA, né? E conhecer a Network Control Layer. O cara tem que conhecer profundamente protocolos de southbound. E aí eu estou falando de BGP Full Spec, PSEP, BGPLS e por aí vai. Mas onde que o cara busca isso? Isso não é popular, é? Não é popular, cara, mas existe, né? Então, hoje, por exemplo, você quer ver uma coisa interessante? Você vê já no mercado brasileiro gente vendendo desagregação, como a Edcore. Você tem provedores regionais usando switches da Edcore, que o cara roda um switch operacional ali, com o sistema operacional com OpenSwitch, ONL, Cumulus, enfim. Eu conversei semana passada com o Ayub. E ele tem uma parada meio assim, né? De anti-DDoS e tal, que ele usa umas paradas meio com. Na verdade, você tem várias camadas de conhecimento profissional, né? E aí você entra naquela parte de DevOps e NetOps. Mas, por exemplo, para você. Uma coisa é você colocar. É por isso que eu estou falando da questão, volta a falar na questão da escala, né? É colocar um switch boost standalone ali, que ele é desagregado, open source, colocou. Outra coisa é você construir uma infraestrutura gigante de uma enterprise com isso, com uma controller, por exemplo, entendeu? Então, tua equipe, ela tem que conhecer profundamente a abstração de data path, né? OEVS, Shinglix, Tofino, conhecer essas tranqueiras todas. Mas você acha que no futuro não vai ser assim? Não Cara, eu acho que vai ficar restrito às webscales, porque é exatamente isso. Porque se você pegar uma turma grande aí de rede, você vai olhar o seguinte, né? Quem conhece Open Network System Operations, sistemas operacionais open? Hoje no mercado, você tem OpenSwitch, OPX, Danos, Stratus, ONL, FRR, isso aí a galera conhece mais um pouco, P4, Sonic, FBOS, Cumulus. Então tem uma série de coisas, mas a galera não sabe o que vai em que. A galera conhece muito Bird. Então, você tem que conhecer, na verdade, também as controladoras de sistemas, se você quer colocar uma coisa mais, vamos dizer assim, estruturada. Aí de controladoras de northbound. Tem o Open Daylight, tem o Onus, tem o Tungsten, que é o Juniper Contrail, tem Ryu, Calico, tem o Cisco ACI. Quando você tem uma coisa mais de mercado fechada, a galera até conhece, tipo o Contrail da Juniper, o Cisco ACI. Mas você tem outras opções, como Caligo, Floodlight. mas essas coisas fechadas, cara, eu vou ter que comprar, eu vou morrer naquele fabricante. Exatamente, tu vai casar com o cara. Então tu tem que conhecer o ODL, Open Daylight e ONUS, né? E aí tu vai, mas como é que eu orquestro isso? Cara, então tu tem que conhecer ONAP, tem que conhecer Cord, Trellis, Mano. Então assim, o Akraino, que é da TIT, tem uma série de coisas, né? Que tem. Então existem vários jargões, várias tecnologias, vários protocolos, que aí você começa a misturar Open Source Network com SDN, com NFV, e aí o cara não sabe a diferença de NFV e NVF, sistemas de overlay e underlay. Eu conheço aqui VXLAN e VPN, mas isso é overlay e underlay. Container, Docker, Kubernetes. Então, tu tem uma série de coisas, né? Até chegar a parte de Network Automation. Network Automation, acho que é uma coisa que está mais consolidada no mercado, né? Tu vê uma galera mais falando de NetConf, Yang, Puppet, Tiff, Python, NetMichael, Ansible. Ou seja, tem coisas mais estruturadas. Mas, de uma maneira geral, o que eu quero dizer é que isso ainda está numa camada muito abstrata para o mercado do dia a dia. O que você vai ver é o seguinte. Só para não assustar a galera aqui, para quem não está entendendo nada do que a gente está falando, por exemplo, esses conceitos, a Cisco já começou a colocar esses conceitos nas provas de certificação de nível professional dela. É lógico que é muito básico ainda o que ela coloca lá, mas para quem nunca viu nada, os fabricantes já estão começando a pincelar os conceitos disso, né, de controle, automação, algumas linguagens ali, enfim, né, ela está começando porque ela sabe que esse negócio de vender hardware já foi, né, ela tem que mexer mais com software ali, ela está virando uma empresa de software praticamente, né, e ela sabe que o profissional de rede do presente e do futuro aí vai ser o cara que
não é o cara que trabalha camada 2, 3 mais, né? É o cara que vai muito além disso, né? Mas não se preocupem que ainda não existe essa virada de chave ainda, né? As coisas ainda... E é um ótimo... Eu acho que é um ótimo período para você aprender e ter oportunidades, né? Porque como não tem ninguém, ou praticamente ninguém especialista nisso, eu acho que agora e no futuro vão surgir muitas oportunidades nessas áreas. E quem não se atualizar, infelizmente, vai ficar para trás, né? Essas redes convencionais que a gente tem hoje, mesmo no Enterprise, mesmo se você for trabalhar com Cisco e não for trabalhar com nada de livre assim, ou open, né? A própria Cisco hoje ela já oferece ali uma controller dentro de rede Enterprise, né? O Cisco DNA Center, né? Que o cara vai falar VXLAN Lisp ali dentro, com umas caixas mágicas ali, com chipsets ASICs específicos para isso. É lógico que no fundo do fundo você ainda vai ter que saber o que é Ethernet, IP, TCP, subrede, VLAN, você ainda vai saber, mas isso vai estar abstraído ali numa camada que você vai ter que aprender mais coisas, né? Então aquele convencional... Exato. Então, aí você se perguntar, então se tu pegar empresas como o Facebook, o Google botou o Juniper, do Facebook a suíte grande dele chama-se Backpack, né? O que o cara fez? Ele fez uma suíte agnóstica a ASIC, mas geralmente eles construíram essas caixas montadas com ASIC Tomahawk. Aquilo para ele fez muito sentido, você entendeu? Diferente, eu acho que o nosso mercado vai ter uma pegada, mas eu acho que ainda falta tecnicamente o nosso mercado absorver esses conhecimentos, né? Isso ainda está um hiato muito, muito distante para, vamos dizer assim, para a galera absorver. Mas os padrões já estão consolidados para isso? Já, né? Muitos padrões já estão consolidados. Então eu acho que a partir daí vai se criar algo parecido, entendeu? Vai se criar algo parecido. Então, nessa época, foi uma época que eu comecei a ver essas coisas, mas fiquei voltado muito mais para cabo submarino, obviamente, porque no final você tinha que conhecer, porque isso era o fim, era o tail, né? E aí fui para um mercado que cresceu bastante, que é o mercado de cabo, e fiquei até 2018, que foi quando o pessoal da Asian, né, no início de 2018, me convidou para ser diretor da área de planejamento de rede da CDN, né, com a CDN Global. Bom, eu topei o desafio e eu migrei. Nesse meio tempo, né, eu fui chair do LACNOG, né, eu virei chair do LACNOG, fiquei de 2015 a 2018, mais ou menos. E em 2018, quando eu entrei para a Asian, eu decidi montar o que vocês conhecem como Brasil Peering Forum. Eu fui idealizador do Brasil Peering Forum, eu construí o Brasil Peering Forum, um monte de gente bacana que a ideia do BPF, né, não é ser um NOG, uma competição com o GT, nada disso, cara. É ser uma fonte de referência, de boa referência, de bons profissionais, de documentação principalmente, para aqueles que carecem de conhecimento, né? Faltava isso, né? Um lugar onde as pessoas pudessem obter conhecimento, debater sobre coisas de rede de uma forma mais livre, mais aberta. E aí, nessa época, eu também montei o BPF, consolidei a minha carreira em cabo submarino, interconexão, que é a parte de peering, a parte de TransP, de transporte, e de CDN, de Edge Computing. Essa parte de cabo submarino aí é um troço muito mega nichado, muito específico. Sim, cara. Cara, assim, eu tenho alguns questionamentos sobre isso. O primeiro é como que eu quero trabalhar com isso? Como é que eu faço? Onde se encontram profissionais dessa área, né? E, cara, eu vi que você fez tem aqui na Finlândia, né? Isso. Subsea OFC School aqui e tal. O que é isso? Como foi essa experiência? Na verdade é o seguinte, como eu já estava trabalhando com cabo, o mercado de cabo é um mercado muito fechado. Nós temos aqui 5 operadores de cabo. Telx, Angola Cables, Sparkle, Ela-Link, Seaborn, e tem mais um. Bom, 5 ou 6 operadores de cabo. Mas são basicamente voltados ao wholesale, né? Você não tem a parte de engenharia. Como eu já tinha visto projetos de cabo na Webscale, que eu trabalhei, o pessoal do Google, junto com a Optical Society, decidiu perceber o seguinte, né? Nós vemos no movimento que, a partir de 2012, teve uma explosão de projetos de cabo submarino. Quem demandou essa explosão de projetos de cabo submarino foi as OTTs, foram as Webscales. Olha, preciso de capacidade, comprar capacidade no mercado das operadoras é caro, eu vou começar a construir os meus cabos, ou fazer consórcio. Então, em 2010, houve esse câmbio. No Brasil, isso começou a ficar efetivo em 2013, 2014, quando começaram a chegar os primeiros cabos aqui. Mas cada uma fazia o dela?
Ou elas fizeram um Não, consórcio? na verdade é o seguinte: antigamente você tinha os consórcios, que eram consórcios de operadores tradicionais. Por exemplo, a Embratel, ela estava no consórcio, juntava Embratel e telefone e fazia um consórcio. Vamos montar um cabo daqui dos Estados Unidos. Então você tinha vamos dizer assim, esses consórcios, e as webscales, elas compravam banda e capacidade, né? No cabo submarino, você chama isso de IRO, né? Indefinite Right of Use, direito de uso restrito, que é um tipo de contrato aí de 15 anos, 20 anos, que você arrenda uma capacidade no cabo. E aí o cabo IRO, o cabo ele tem a capacidade, né? Como é que o cabo funciona? Ele tem a capacidade potencial, né? E a capacidade iluminada. Capacidade potencial é onde até o cabo chega. A iluminada é porque nunca, quando o cara monta um cabo, né? Eu vou montar um cabo Brasil-Espanha. Ele nunca acende todo o cabo. Ele vai botando os equipamentos nós chamamos de planta seca, e à medida que ele vai vendendo serviço, ele vai começando botando mais SLTE, mais placa, mais cartão, e vai enchendo o cabo. Então o cabo ele é desenhado para ter, vamos pegar o cabo Ela-Link, que é um cabo novo, a turma conheceu agora. Ele é um cabo que tem 9.300 quilômetros, e é um cabo que foi desenhado para suportar até 72 terabits de capacidade, com 4 pares de fibra. Dentro desses 4 pares de fibra, você tem 120 comprimentos de onda por par. Então é 120 vezes 4. Então, por par de fibra, tu tem 120 wavelengths por cada par de fibra. E dentro desses 120 wavelengths, só fazer um parênteses aqui para os meninos aqui que ainda não viram isso, né? É como você tem aí na sua casa, quem tem a TV a cabo, né? Você não tem um cabo de TV a cabo para cada canal que você usa. Você tem 200 canais, você não tem um cabo para cada canal que você põe na TV, senão ficaria inviável. Então, o que a operadora faz? Né? Ela tem ali os canais divididos naquele mesmo cabo, né? Você tem ali as frequências e ela multiplexa, né? Ela divide isso em cada canal. Então, quando você muda ali da Globo para o SBT, você está no mesmo cabo, mas você está mudando as frequências ali, né? Os canais. A ideia é a mesma com luz, né? Só que em vez de a gente trabalhar ali, é tudo frequência no final das contas, né? Mas ali no cabo a gente tá trabalhando. Só que isso é tão bizarro ali na camada 1 ali, né? Na luz, que você pegar um cabo ali que fisicamente tem 4 pares, né? São 8 fibras, e você passar tanta coisa. Cara, assim, é um nível. A humanidade chegou ali num nível muito. Exato. Não, cara, assim, eu sou um cara de cabo submarino. Eu costumo dizer que é uma maravilha da engenharia. A pessoa que não conhece cabo submarino, não sei se tu viu lá pela palestra, lá pelo nosso bate-papo lá no Léo, realmente é uma coisa apaixonante, né? Então, dentro desses comprimentos de onda, a capacidade de cada comprimento de onda, por exemplo, do Ela-Link, é de 150 GB. E o que aconteceu de 2014 aqui na América, no Brasil especificamente, foi que nós tivemos 10 cabos de lá para cá. Começando com a MX1, que era da Claro, e aí começou os consórcios, que era do Monet, o Cibraz, o Tanan, o Júnior, Brusa, Sax, Seiba, Albeck, até chegou ela ali. Então tivemos 10 cabos novos aí, foi uma onda muito grande de cabo submarino. E aí, como eu conhecia a parte tradicionalmente de projeto de cabo, como é que se implantava projeto de cabo, tudo, o Google ele fez o seguinte, né? Ele, junto com a Optical Society, falou: como o mercado está dando um ramp-up muito grande, você só tem, na verdade, 2 ou 3 eventos de cabo submarino por ano. Um é o PTC no Havaí, o outro é a Subopt, que acontece de 4 em 4 anos, é igual a Copa do Mundo, igual a Olimpíadas, né? Só acontece de 4 em 4 anos. Então, anualmente, você tem só o PTC e o Submarine World, que é geralmente na Ásia. E o mercado é muito fechado. Você tem aí grandes empresas de implantação de cabo, que é a Alcatel Submarine, que por incrível, o nome chama-se ASN, mas não é ASN do Autonomous System. É o Alcatel Submarine Network. A Subcom, que é grande, a NEC e a Huawei Marine. E tem outras empresas implantadoras, como a Red Penguin, a Ozzy, a Pioneer, tem outras aí que são um pouco menores que implementam cabo. Mas era um mercado muito fechado. Como a gente teve um boom muito grande de cabo, se sentiu a necessidade de começar a trazer profissionais de vários segmentos. Então, existe um russo, cara, que ele é um dos maiores especialistas de cabo submarino do mundo, que é do Google, chamado Valley Kamalov. E o Valley teve uma ideia, junto com o pessoal da Optical Society, de chamar, por exemplo, o pessoal do Facebook, chamar a Alcatel, Isso foi muito legal, porque ele chamou os principais players do mercado. Ele chamou a Alcatel, chamou a NEC, chamou a Subcom e o Facebook, e montaram, junto com a Optical Society, a escola de cabo submarino. Só que antes eles precisavam saber como é que isso ia andar. Então eles elegeram os 70 pessoas mais influentes do mercado de cabo para formar a primeira turma da escola. Então eu recebi uma bolsa
da Optical Society do Google para ir para a Finlândia, ficar lá na Finlândia 10, 12 dias, numa escola de verão. Né? Foi em agosto, na época, começo de agosto. Tava quente, então. Tava quente. Quente é 15, 17 graus. E eles escolheram um lugar bem bacana. Escolheram a Carélia do Norte, que é um polo científico da Finlândia. Né? Parece até piada, né? Carélia do Norte. Mais ou menos isso, né? É um lugarzinho chamado Jansu, lá em cima. Você tem que ir para Helsinki e de Helsinki pegar um trem rápido, não um trem bala, mas um trem rápido, né? Dá mais ou menos 5 horas de trem rápido até fronteira com a Rússia, lá em cima, quase no Ártico, né? Bem lá em cima. E, bom, cara, eu vou nessa, né? E aí eles juntaram as 60 pessoas que eles consideravam mais influentes no mercado de cabo, que mais conheciam. E aí, cara, tinha uma galera de fotônica, assim, 80% é fotônica, turma era de fotônica. Muito pouca gente de negócio, de projeto, de network, interconexão e network. Tinha eu mais um cara só de interconexão, né, que conhecia Submarino. O restante, a galera toda de fotônica, uma turma grande. E a partir daí deu início a Subsea UFC. Então a Subsea... Mas essa parte de fotônica, o cara... Qual é o business do cara? O que o cara realmente... Ele faz o quê? Ele desenvolve cientificamente ali a parte... o appliance em si? Como é que o que ele trabalha assim no dia a dia? Cara, então, na verdade é o seguinte, né? Vamos lá. O sistema submarino ele tem muito coisas mais específicas do que um sistema de terra. Né? Os repetidores. Você imagina, um repetidor ele é feito para ficar 20 anos embaixo da água. Então, existe uma... E o cabo submarino, você tem uma série de disciplinas, engenharia de materiais, projetos, engenharia mecânica, negócios, tem uma série de disciplinas que você tem que construir para se montar um cabo. Mas o fotônico especificamente é algo essencial, né? Cara, obrigado aí pelo seu tempo, né? Imagina. Fiquei te conhecendo naquela live de cabo submarino lá, né? Do Furtado. Por causa da lei de Shannon. Então, os caras eles buscam sempre ultrapassar a lei de Shannon e inovar. Então, por exemplo, até 10 anos atrás, você só conseguia colocar sistemas com quatro pares de fibra. Hoje, com uma tecnologia chamada SDM, que eu falo até um pouco na outra palestra lá, que é Spatial Division Multiplexer, você consegue chegar a 12, 14 pares de fibra dentro de um cabo. Né? A minha dúvida é, esses caras então são de P&D, então? P&D, turma de P&D. Desenvolvimento e pesquisa. Então. Não, tem a turma operacional também que está ali para colocar o SLTE da Dry Plant, né, da planta seca, é um DWDM. Né? Ele só muda o nome para SLTE, mas é um DWDM, é igual, é a mesma coisa, só muda o nome. Então tinha muita gente de fotônica, né, assim, de altíssimo nível, gente, os melhores caras do mundo. Tinha mais 3 brasileiros. Né? Você tinha o Rafael Cortez, que era da IPG, Photonics. Você tinha o Gustavo Vilares, que é um cara de uma empresa de laser da Suíça. E tinha uma menina, eu esqueci o nome dela, que foi a menina que inclusive quebrou o recorde agora de transmissão. Era uma doutora da Unicamp, cara, que hoje trabalha em Londres. Ela também fazia parte da minha turma. Então essa foi a primeira turma. E a partir daí o Google entendeu, na verdade o Google é um patrocinador da escola, né? Quem emana a escola é a Optical Society, né? Que todo ano ela vai juntar sempre as 60, 70 pessoas que ela entende que sejam influentes no mercado de cabo submarino para estar disseminando o conhecimento. Mas foi legal a turma lá? Como é que foi? Cara, um dos melhores treinamentos que eu fiz na minha vida, cara. Porque assim, você estava a nata da área de cabo submarino, né? Estava com a nata de cabo submarino. Só o network aí já vale a pena, né, cara? Já vale a pena, cara. Pois é, né, cara? Então, assim, a gente tem um grupo de WhatsApp que ficou da turma. Então, você consegue falar, por exemplo, com o José Cesnoy. José Cesnoy foi um dos primórdios de doutores da área de cabo submarino. Então, você constrói uma tecnologia que é muito de ponta. É algo, assim, muito fora da curva, sabe? E como é que você se especializa em cabo submarino? Eu considero... E aí eu não estou sendo cabotino, acho que eu sou um dos poucos evangelistas no Brasil de cabo submarino. Porque se você parar para pensar, entenda, isso não é uma crítica, não, mas se você pegar tudo que tem sido falado de cabo submarino, aí é comercial. Você pega qualquer live, qualquer palestra que tenham dado aí dos operadores, é algo comercial. Talvez eu seja a única pessoa que tenha dado algo realmente técnico e explicativo sobre cabo.
Não, eu procurei antes da gente conversar, eu fui procurar aquela palestra sua no YouTube, né? Aí eu procurei assim, carro submarino. Cara, tudo tipo assim, como a internet funciona, Eu falei, cara, não é. Aí eu fui no canal do Leonardo Furtado e encontrei lá. Mas, tipo, igual você falou, cara, é uma parada que é muito distante, assim. Quando a gente tem um profissional que trabalha com isso e a gente tem um certo acesso, assim, esse cara falando aí na internet, uma palestra e tal, isso eu acho que pode influenciar muito, assim, novos profissionais dessa área, né? Então, para essa, você vai falar aí também, né? Eu tô te cortando aqui, mas para essa escola hoje lá para essa graduação ou essa especialização lá na Finlândia, isso hoje não é aberto, né? Ou é? É aberto. Na verdade, como é que funciona, né? Vão pedir um currículo seu e vão avaliar o que você trabalhou de cabo submarino, né? Você não necessariamente precisa ter uma formação submarina, mas se você tem algo que seja paralelo ou atinente ali ao que eles entendem que é do mercado, você é chamado. Se construiu essa escola, eu hoje... algumas pessoas depois da live vieram me perguntar, né? Deixa eu tentar achar aqui. Enfim, algumas pessoas vieram me perguntar, eu passei o link, obviamente. Eu fiz questão, vamos dizer assim, de traduzir isso para o português, né? Montar porque as pessoas não conhecem realmente, não têm acesso a isso, entendeu? Uma outra curiosidade que surgiu agora, não está nem no meu script aqui não. Esse mercado, você tem uma ideia de faturamento anual desse mercado? Quanto que gira de grana nele? Cara, ele movimenta dia 15 trilhões de dólares. Caraca. Esse é o que movimenta no mercado de cabo submarino hoje. Na verdade, cara, 99% do mundo está conectado com cabo submarino. Então você imagina, dificilmente tu tem dinheiro papel movimentando hoje, né? Então o dinheiro é digital. As transações são financeiras, bancárias. Né? O que acontece é que você hoje, praticamente, no mundo inteiro, toda a grana do mundo tem cabo submarino. É um mercado que movimenta muita coisa, cara, muita coisa. Quando você consegue reduzir aí uma latênciazinha ali de alguns milissegundos ali, a gente está falando de centenas de milhares de milhões de dólares ali, né? Entre operações financeiras. Né? Exato, cara. E assim, cara, é um mercado que ele inova muita coisa, né? Então, você tem aí algumas inovações no mercado que geram, por exemplo, a parte de SDM, condutores de alumínio, os sistemas que a gente está tendo agora de sensoriamento de cabo, né? Que são os smart cables, são sensores sísmicos, que você coloca nos cabos para poder detectar tsunami, terremoto, que você está salvando vidas aí. Então, ele é um mercado muito, muito abrangente, cara. Ele abrange muita coisa, abrange muita disciplina, sabe? Geralmente, tem estudos de quando um cabo chega num país, o PIB desse país aumenta em 2% e 3%, cara, nos anos seguintes, entendeu? Então, um mercado que você tem 160 anos de história, que aborda a tecnologia como ciência da informação, ótica não linear, engenharia elétrica, ciência de materiais, prática de engenharia, gerenciamento de projetos, tem um alto grau de especialização marítima, padrão de confiabilidade muito alto e negócios muito complexos que são desenvolvidos em cima do mercado de cabo, sabe? Então, é algo assim realmente singular. Essa acho que é a maior palavra. Quando, sei lá, o Google ali tem o cabo dele ali, que ele mesmo dá a sua própria manutenção, ou ele contrata uma empresa? Não, ele lança, o Google ele faz o projeto inteiro do cabo, né? Mas ele tem empresas, na verdade existem clubes de manutenções de cabo, existem já definidos há anos clubes de manutenções, um clube fechado, o clube do Pacífico, o clube do Atlântico, o clube do Ártico, tem vários clubes de manutenções ao qual as pessoas ali vão, as empresas contratam, né? Então o Google não é diferente, ele contrata de um clube de manutenção específico. Uma outra pergunta, né, que eu coloquei aqui, como é que você se mantém atualizado, né? Você trabalha com coisas que são, né, pelo que você falou, ou são muito novas aí, ou muito recentes, né? Ou são bem complexas, né? E o público aqui a audiência aqui do canal, normalmente é o cara que está começando a estudar e ele já vê um blueprint do CCNA, ele já morre, já dá um ataque no coração dele ali, ele fica muito assustado. E aí ele às vezes ele se perde muito porque hoje em dia a gente tem muita coisa para estudar, ou pelo menos ele acha que tem muita coisa que ele deveria correr ao mesmo tempo ali. E quando a gente vê profissional que está
ou já está ali, né, consolidado, no topo da carreira ali, e a gente vê que é mais assustador ainda que esses caras, a gente não vai parar de estudar, não tem essa opção, né? Normalmente, quando você já tem a base sólida, estou falando isso aqui como papagaio desde os primeiros bate-papos aqui com os profissionais, a tendência é que quando você vai acumulando, o que você vai vendo depois, teoricamente, vai ficando mais simples. Mas, mesmo assim, você citou ali, né, de coisas novas, pelo menos umas 20 siglas aí que o camarada, assim, né, não faz ideia. Tipo, o cara mal tá sabendo ali o modelo OSI ali, TCP/IP. E aí o cara hoje, a gente falou um pouco disso aqui, né? Falou das coisas novas que estão surgindo, de controle, programability, programação, scripting, automação, esse tipo de coisa. Como é que você se mantém atualizado? Como é que você se mantém estudando? Se você senta para estudar mesmo assim, ou se é muito empírico mesmo, né? Você vai recebendo ali, e se essa participação, né, nos próprios grupos aí, isso provavelmente ajuda. E como que você lida com isso, né? Com esse volume gigantesco que a gente tem que estudar? Cara, então, eu tive alguns ciclos na minha vida que eu tive que estudar bastante. O primeiro ponto eu nunca fui para certificação, que eu entendo que certificação é algo importante demais, mas ela é uma escolha. Hoje o mercado demanda certificação, mas ela, naturalmente, ela não, vamos dizer assim, pode parecer estranho o que eu vou te falar. Ela é algo importante, mas ela não mensura o conhecimento do candidato. Eu falo com os meninos o seguinte, cara, assim, porque a galera tem a ideia errada de que se eu tiro a certificação, eu mereço ganhar aquilo, ou eu deveria ganhar aquilo, porque eu tenho a certificação. Eu falei, cara, assim, a certificação você pode ou não tirar, é uma escolha sua, não é obrigatório de jeito nenhum. Primeiro que você não precisa fazer curso, você não precisa fazer nada, você não precisa pagar para a prova, você não precisa ter aquele título ali. Segundo que, cara, pode ser que ela te ajude a participar de um processo seletivo, mas o seu conhecimento é que vai determinar se você vai conseguir ou não. Exatamente, exatamente. Hoje, muitas empresas, a certificação ela te ajuda a ser chamado para o processo seletivo. Ela vai te ajudar a ser chamado. Ela vai te ajudar, ela vai ser um filtro muito importante. Eu tenho um cara que quer ser CNP, um cara que não tem certificação. Vou chamar o CNP, obviamente. Mas, naturalmente, ela não quer dizer que você está no ápice. Porque eu conheço muita gente muito boa que não é certificada, de altíssimo nível. Que se for conversar com qualquer CCE, JNCE, vai botar no chinelo. Então, por isso que eu acho que a certificação ela é uma escolha, mas ela é algo importante. Ela é algo importante porque ela vai abrir muitas portas para você. Mas não quer dizer que você vai ter um salário alto por causa da certificação. Então, no meu caso, respondendo a sua pergunta, eu tive alguns ciclos que eu precisei estudar muito. Então, eu comecei em sistema submarino, fui para network, internetwork, vamos dizer assim, e sempre eu fui num nível máximo, né? A minha história de conhecer o Léo Furtado foi numa porrada. Foi num curso que ele foi dar, quer dizer, tinha um monte de casca grossa do curso. Eu conhecia iOS XR em 2006, 2007 eu já conhecia iOS XR. Profundamente. E na época, o iOS XR é possivelmente um sistema muito maduro, mas eu penei muito com o iOS XR. Eu sofri muito DDTS, muito bug com o iOS XR. Muito. O iOS XR é o Nexus hoje em dia. Cara, então assim, eu conheci o Léo foi dar um treinamento pro meu time. E aí o treinamento, vamos ver se esse cara é bom, assim, mas o treinamento de altíssimo nível, né? De falar de coisas complexas, de falar de TE, de falar de roteamento em cima de MPLS de altíssimo nível, né? De falar de Chainlink, de OSPF em cima de sistema de roteamento, entendeu? Quando eu migrei para WebScale, eu tive que reaprender. Então, assim, eu passei um período aprendendo Internet Work, falei, quero chegar nesse nível aqui de Internet Work, mas no nível de ser um bom profissional. E aí, quando... Mas você lidava bem com essas... Você achava assim, putz, que saco? Ou você achava, porra, que foda esse negócio aqui, que legal? Cara, eu sempre vi como uma oportunidade de me diferir dos outros. E foi isso, você entendeu? Eu sempre vi como uma oportunidade de poder me sobressair sobre os outros e, obviamente, de ter um melhor salário, de ter um melhor emprego, de ter uma melhor condição. Existe um ponto que é importantíssimo falar. Eu aprendi muito porque eu sempre trabalhei com os melhores também. Eu sou um cara sortudo, afortunado. Eu sempre trabalhei com gente muito boa profissionalmente ao longo da minha carreira. Então, você não tem que ter vergonha de errar, você não tem que ter vergonha de ter que aprender, de ter que pedir, né? Ninguém nasce sabendo do zero. Eu acho que hoje, no meu nível, a elegância está em você embalizar pelo que sabe menos. O cara que sabe menos, você se equalizar ele, cara, vamos ver aqui, não é isso? Essa é a sofisticação da coisa, entendeu?
Mas eu tive um período aí, cara, em 2016 até 2018, que eu tive que estudar pra cacete. E aí onde eu estudava, eu fazia muito curso, onde eu aprendi sistemas submarinos. Cara, onde eu aprendi sobre redes desagregadas. Então, assim, eu fui fazendo treinamento internos, fui conhecendo com os caras, aprendendo com os caras e fui chegando num nível satisfatório. É uma vergonha dizer, mas tem 7 anos que eu não uso uma CLI. 7, 8 anos. Eu não dou um confter, eu não dou um commit na minha vida, entendeu? É mais ou menos isso. Hoje eu sou muito de olhar planilha, olhar flow, olhar projeto, olhar essas coisas. Mas eu tinha que conhecer, tinha que ter a base para ser um bom profissional. Então as pessoas falam, hoje o Rogério é referência em cabo submarino. Não, eu comecei do zero lá atrás e vim. Eu tive sorte. Então a minha preocupação, então eu fico feliz quando você me convida para falar, quando o Léo me convida para falar, quando o Nick BR me convida para falar, porque é uma oportunidade de passar um conhecimento. Não existe nada mais satisfatório de você poder passar um conhecimento para a pessoa. Primeiro que você aprende mais quando você passa. E segundo que você está dando oportunidade de outros aprenderem e outros evoluírem também, entendeu? Então, na época de cabo submarino, quando eu decidi começar a fazer as palestras, principalmente em português, falei, cara, ninguém conhece isso aqui. Mas é porque não tem material. É um mercado inacessível. Então eu tenho que construir alguma coisa que seja acessível para as pessoas entenderem como funciona de uma forma mínima, né? E aí o cara ele vai ser autodidata, ele vai... Porque hoje, por exemplo, até as próprias empresas de cabo submarino no Brasil, por exemplo, dificilmente tem um P&D. O P&D está lá fora. Né? Se pegar Angola Cables, o P&D praticamente está lá em Angola, a Seaborn está em Nova York, a Telxus está na Espanha, a Sparkle está na Itália. Então, o que tem aqui é muito mais wholesale, né? O máximo que o cara vai ver é o sistema de roteamento que está ali na land station, você entendeu? Que não é diferente. O cara tem a land station, vai ter a dry plant, a planta seca, o SLTE, a PFE, mas aquela rede, quando sair para uma meet me room, né, vai ter um switch, um roteador que é ali que o cara conhece, ali que o cara vai trabalhar. Ele não vai conseguir enxergar a parte do sistema submarino. Eu acho que, nesse ponto, eu fui feliz aí em criar, vamos dizer assim, uma documentação em português, porque dá a oportunidade para esse profissional que está trabalhando com isso, ou até o cara que contrata um link, pegar uma série de provedores regionais do Brasil, de operadoras, eu tenho um link internacional. Cara. O cara começa a fazer uma ideia de como é que isso funciona de forma empírica, você entendeu? Você dá a chance o profissional aprender isso de uma forma empírica. Quando você foi contratado lá, eles já, não sei, eles já meio que sabiam que eles precisavam te formar de uma certa forma ali, então eles te davam um tempo ali para você estudar. Houve uma aposta. Mas você acha que isso, não sei, né? Eu tô fora desse mercado, mas isso eu acho que tem que ser feito, né? Porque não deve achar profissional, né? Não deve achar, não é muito corriqueiro. Não é muito corriqueiro, né? No Brasil você tem duas dificuldades, né? Você tem a dificuldade da formação técnica, que seja fit ali pro o cara conhecer o fotônico, conhecer uma interconexão. Interconexão aqui, né? Peering, PNIs, sistemas de neutral data centers, como é que é um aterramento de uma meet me room, isso, né? E o segundo fator que ainda pesa muito no Brasil é o inglês, cara. Nós somos uma nação que não falamos inglês, cara. Infelizmente, né? Nós deveríamos falar inglês mais. Não para americanizar, não, mas para a nossa profissão é algo extremamente necessário. Então, às vezes, você acha até um bom profissional, mas que você esbarra no inglês. Você esbarra no idioma, né? Tanto é que, eu não sei se você sabe disso, mas empresas de web scale, e aí eu estou falando Google, Facebook, Netflix, Amazon, Microsoft, Twitter, Twitch, todas as empresas, elas estão cagando pro teu diploma. Ela te contrata pela sua capacidade de realização e pelo seu inglês. Principalmente para hispânico, né? Da América Latina. Se você tem um bom inglês, né? E você não precisa ser fluente. Se você tem um bom inglês, que você consiga se comunicar de uma forma satisfatória e ter o perfil técnico, você é um fortíssimo candidato a entrar numa webscape para trabalhar. É engraçado esse ponto, porque é engraçado e complicado, né? Porque, não sei se engraçado é a palavra certa, mas enfim. Eu conversei com o João, que ele trabalha na Irlanda, na AWS, né? Ele tem uma história bem legal, ele começou um pouco tarde, assim, na área de tecnologia, né? Ficou num hiato ali fazendo outras coisas. E aí ele hoje ele tá em loco, né? Ele não tá home office, enfim, ele tá lá na Irlanda trabalhando. E ele falou, cara, assim, não perguntaram mesmo a minha formação e tal, né? Só que quando ele foi fazer o processo para ter a residência lá, né, para
ter o visto lá de trabalho, o diploma foi importante, porque aí já está na parte do governo. Exatamente. Aí, cara, é muito bizarro, porque o Estado não consegue acompanhar a tecnologia ou a demanda das empresas. E eu não estou falando do Brasil, não, estou falando da Irlanda, que lá é um polo de data center tecnológico mundial, né? Exato, é a hub europeia, é a hub da Europa. E aí eu falei, porra, que sacanagem, cara. Se ele tem um tecnólogo, né? Ele falou, cara, foi difícil para mim provar que isso era uma graduação, que eu teria direito àquele visto lá, e foi um processo complicado. Se ele tivesse uma graduação convencional, seria uma ciência da computação, seria mais simples. Mas ele tinha um tecnólogo. Ele conseguiu, e eu conheço outros tecnólogos que conseguiram. Mas sabe, o cara vai ter que tirar o diploma só por isso, sabe? Eu acho que é bizarro. Exato. Mas a mentalidade das web skills hoje, eu acho que tem uma mentalidade muito coerente. Tanto que os processos são extensivos. Um processo da Amazon dura 4 meses, 3 meses. Do Google Idem, Facebook 5 meses. Netflix 3, 4 meses. Porque eles te testam ao extremo para saber se você tem a competência exata, se você tem uma cultura exata, uma competência profissional para chegar a isso. Mas eles estão cagando pro teu diploma. Onde o teu diploma vai ser importante? Se você, dentro da empresa, for trilhar cargos gerenciais. Se você vai trilhar cargos gerenciais mais altos, aí realmente o diploma faz diferença. Mas, no geral, dentro do teu nível ali que você vai galgar, eles estão cagando para isso. Eu acho que a gente está chegando num nível tão bizarro de inovação e as coisas estão mudando tão rápido que eu acho que até nessas próprias entrevistas da própria AWS, ela está mais focada na capacidade que você tem de resolver problema do que na tecnologia em si, sabe? Porque exatamente. Tem um troço tão novo que o cara não vai ter experiência nisso, cara, porque o troço foi lançado, sei lá, 1 ano, 2 anos atrás, ninguém tem experiência nisso, então é mais sua capacidade de resolver problema emocional ali, comunicação, soft skill, né? É lógico que tem a base fundamental, se for uma área de infra que não muda muita coisa, que é TCP/IP, modelo OSI, troubleshooting ali, basicão ali, os protocolos que já estão consolidados, que o resto, né, um Linux SQL da vida, que o resto, se você tiver essa base, você vai conseguir. Não sei se eu tô falando merda, né, mas... mas é isso aí. Porque... E aí vem a outra parte, né, é legal você estudar essas coisas novas, mas não colocar a carroça na frente do boi, né, cara? Se você não tiver sua base legal, de conceitos básicos legal, conheço um monte de gente aí que opera cloud AWS aí, que você vai falar, cara, beleza, mas outro dia a gente comentando no grupo que a gente foi fechar uma sessão BGP com o pessoal da AWS, e aí, conversando assim, não tava fechando e tal, não sei o que, e tá, que IP que você tá aí e tal, não sei o que. E aí o cara falou, não, eu peguei um IP aqui, o IP é 169 ponto alguma coisa, aí o cara, porra, mano, não é possível, cara, tipo, né, isso aí é uma pipa e tal, né, e foi explicar pro cara que era uma pipa, né, é só para exemplificar que não adianta você ser o cara que consegue apertar botãozinho ali na console da AWS ou na interface gráfica da AWS ou do Azure, Azure aí, Microsoft ou qualquer cloud dessa, se você não tem a base, cara, é complicado, né? Eu acho que é mais fácil você ter a base e conseguir trabalhar num lugar desse do que o contrário. Exatamente. Eu acho que existem alguns skills, né, que hoje o mercado está demandando, que mudou bastante, tá? Então, hoje você tem que ter uma competência, eu acho que do teu público principalmente, né? Inglês é primordial. O cara tem um skill set de programação hoje, infelizmente ou felizmente, o mercado está demandando. Eu acho que as certificações estão começando até a refletir isso. Você conhecer o básico de network, né? Se pegar o ambiente Cisco, que eu acho que é o seu maior público, né? Programação, né? O que o cara tem que conhecer? Python, REST, JSON. Acho que isso já é o suficiente pro cara. Isso aqui é um livro da Cisco, cara. Sabe? Não é um livro... Da Cisco Press, né? Da Cisco Press, sabe? Pois é. Então, o que eu vejo, né, para esse mercado? E assim, hoje eu trabalho numa empresa de CDN, uma empresa de ponta, de Edge Compute, onde eu tenho uma turma uma garotada que é de Site Reliability Engineering, que é um termo criado lá no Google, né? Que é DevOps e NetOps, praticamente. Então eu vejo o seguinte, né? Programação. Se o cara conhece JSON, Python, REST, tem uma afinidade ali com automação como Chief, Puppet, o cara tá bem. Rede. Se o cara conhece Routing Protocols, IDC Switching, é meio caminho andado pro cara. Se o cara conhece virtualização, né? A gente tá falando de KVM, VMware, Hyper-V, o cara tá bem, né?
Aí eu pego um pouco de containers, se o cara conhece containers também é algo muito bom, né? E se o cara conhece a parte de OS e applications, tipo Linux, bancos de dados, bancos de dados mais novos, né? A Nginx, Hadoop, as coisas mais... Esse cara vai ser um puta profissional. Esse cara vai ser um puta profissional. E isso são formações, você me corrija se eu estiver errado, que a garotada hoje consegue ter acesso. Tem livro, tem documentação, tem vídeo na internet. Então, é algo que a galera consegue evoluir, consegue fazer. É diferente da nossa época. Na nossa época você não tinha, você tinha que pegar um livro desses Coprés e folhear para entender. Cara, tem que transferir iOS aqui do notebook para o roteador, no cabo macarrão, DB9. Cara, faz a transferência via RS-232. Hoje jamais você vai ver isso. Hoje é tudo docado, tu vai lá e coloca virtualizado e acabou. Eu acho que na minha época a galera quebrou muito mais pedra porque não tinha muita informação, né? Então, para o profissional, principalmente para o seu público, eu acho que se você tem um mix, né, na verdade, de virtualização, network, cloud, mais o inglês, esse cara ele vai ser diferenciado. Esse cara vai ser diferenciado. E, obviamente, o mercado, você pode trabalhar em... O fato é o seguinte, as redes hoje, qual é a verdade do universo? Interconexão vai dominar o mundo. Tudo está virando interconexão. Você tem cloud, você tem edge, e tudo está virando interconexão. Então, o cara que conhece bastante interconexão, BGP, a parte de cloud BGP, de VPC, de Lambda, de conexão com o sistema de GCP, AWS, esse cara aí que conhece isso, ele vai ser diferenciado. Mas a base para ele é essencial. Então, o cara ele tem que conhecer essencialmente os protocolos, ele tem que conhecer modelo ROS, ele não vai conseguir fugir disso. Eu conheço a garotada nova que se você pedir para o cara calcular uma máscara de subnet, ele fica apavorado. E isso é algo que tem que estar com sangue. Você pode até ter uma calculadora de subnet no teu computador, mas é algo que o cara tem que ter uma noção muito boa disso. Ele tem que entender o que ele está fazendo, né, cara? Né? Exato, cara. Você quer ver uma coisa que eu vejo muito hoje? Obviamente a gente não fala, não critica, a gente tenta ajudar se a pessoa quer ajuda ou não. Tem gente que quer ser ajudada, tem gente que não quer. Mas eu percebo que uma garotada que entrou no mercado não conhece a diferença de um Path Vector, de um Distance Vector, de um IGP. Não, eu fico encabulado, que é encabulado. Eu fico. O cara, tipo assim, tem que dividir isso aqui em duas redes. Aí eu falo assim, mas por quê? O cara não consegue responder. Ele fala, não, porque. Sabe? Cara, Trava, né? Por que, conceitual, por que você precisa fazer isso? Eu sei que precisa, mas por quê? Me explica quais são os benefícios e tal. Cara, não entende, sabe? Tipo, ele sabe que ele tem que fazer porque tem que fazer. E eu vejo muito disso hoje em dia. Tem uma thread polêmica agora no LinkedIn, tem umas 3 semanas, que um cara, um principal, né? Um principal da AWS, o principal, geralmente nessas web scales, é o cara que ele topou na carreira técnica. É um nível de diretor, só que ele é técnico, então ele chama-se de principal. Geralmente, Google, ou nessas empresas, o cara é principal, ele é chief staff, um dos dois. Que ele falou o seguinte, o post dele foi o seguinte, o post foi polêmico pra porra. Ele falou, eu tô horrorizado com a quantidade de CCIEs e JNCIEs que eu tô tendo aqui, fazendo entrevista, que não estão passando porque estão ficando em conceitos básicos. Eu vi isso aí, até do Tracy Howard. Cara, não sei se tu viu isso, né? Eu vi. Eu comentei lá, um monte de gente comentou e tal. O Galiza, que não sei se você conhece o Humberto Galiza, que tem uma história de vida bonita pra caramba, cara. O Galiza é um menino que veio de Irecê, do interior da Bahia, que hoje é um engenheiro sênior no Twitter. Ele ficou muito tempo na AWS. Ficou muito tempo na AWS. É um cara que veio de Irecê, na Bahia, foi do Exército, saiu, trabalhou no Angola Cables e tal. E aí o Galiza... Roger, o Galiza... Qual o nome dele? Humberto Galiza. É um amigo. Hoje vive em Dublin também. Ficou muito tempo na AWS em Dublin e acabou de ir pro Twitter. Tá no Twitter lá. Na parte de engenharia de rede do Twitter. Ele falou, Roger, ele já tinha comentado isso comigo, né? Ele falou, cara, a quantidade de gente com alto nível de certificação que eu entrevisto, que o cara... Eu falo, pô, cara, olha só, eu tenho aqui uma sessão BGP, eu quero exportar, como é que eu faço isso, por exemplo? Como é que faz um default originate? Os caras às vezes se perdem. Tem coisa simples assim. Então ele falou, Roger, não estou pedindo para fazer uma RPL, uma semântica no Joom, nada disso, coisa mais simples. Então, cara, eu acho que a base é essencial. Isso para mim chama-se falta de base, né? Então, se a pessoa tem uma base, se o profissional tem uma base boa,
É difícil, né? Porque, por exemplo, se tu pegar 10 anos atrás, um profissional de rede Cisco, por exemplo, o perfil de programação que ele tinha, tu tinha TCL, EM e Expect Script, que eram alguns nativos do iOS, né? Você sabia ali que o cara tem uma base boa, né? De Routing Protocol, de QoS, de VPN, de VoIP, de Spanning Tree, de MPLS, enfim. Hoje mudou, porque a parte de programação core exige que você conheça Python, REST, JSON, tenha skill de Linux, conheça automação tipo Ansible, conheça Git, seja o cara que a garotada chama de gitado, né? Esse é gitado, o cara é gitado, conhece Git pra caramba, né? Docker e tal, e tem também um pezinho ali da parte de rede para essa parte mais moderna de network control, container, cloud e Linux, né? Mas a base para esses dois grupos é a mesma. A base, quando tu vai fazer uma certificação CCNA ali e tal, é a mesma coisa que o cara tem que estudar, né? Então, se tu tem uma base forte, você vai bem. Então, o que eu vejo muito isso hoje no mercado. A galera sem base para acreditar, para seguir, né? Para falar. Mas, cara, faz parte. Faz parte. Eu acho que o Se mercado fosse, critica isso, se né? fosse para falar para o cara hoje o que ele tem que estudar, eu falaria o inglês também, que ele tem que saber. No início, Sim. eu acho que ele não precisaria ter uma comunicação tão fluente assim. Se ele está começando, pelo menos o inglês, para ler a documentação e entender o que ele está lendo ali, porque tudo que sai primeiro de bibliografia é em inglês. E nem primeiro, acho que até o livro do CNA oficial até hoje não foi traduzido, e nem vai ser. A certificação já tem 4 anos, a versão nova, e não vai ser traduzida, cara. Os caras já. Quando que sai a tradução do CNA? Cara, não vai sair, cara. As últimas não saíram, vai ser em inglês, você vai ter que fazer em inglês, você vai ter que entender inglês. Então, você vai ter que entender. Para você trabalhar, é lógico, né? Você vai ter que falar também, mas se você ainda não vai ter uma perspectiva de trabalhar fora ou em alguma parceira assim que tem um contato em inglês, por enquanto é suficiente você ler, e mesmo no início ali para falar, você pode falar um pouco não tão bem assim, né? Acho que ainda tem essa parte do... O sotaque brasileiro para o inglês, eu acho que ele é bem aceito, né? Diferente de alguns outros, assim. Acho que a gente soa muito bem, assim, a gente falando em inglês. E o segundo, acho que seria ali a base consolidada de rede, né? Aquilo ali que talvez o CCNA cobre ali no início, já é um fundamento bem legal se você fazer ele direito, né? Não é fazer o CCNA em um mês, igual eu vejo a galera fazendo aí. Isso para mim também é outra coisa que não desce. E eu falo pro cara, 6 meses a um ano pra você aprender direito e você realmente ter a base. E a outra, que é um novo, é um recente aí, que eu acho que, vendo hoje as vagas, eu acho que é fundamental para qualquer coisa, é Linux Skill, cara. Se o cara não tem Linux Skill, o cara não vai para Python, o cara não vai para nada, cara. Tudo hoje, o mundo, ele é Linux, cara. E como é que eu aprendo esse Linux Skill, cara? O primeiro passo, talvez, seria você, pelo menos, ter aí o seu sistema operacional com Linux, sabe? Começar a usar em casa, assim, e passar alguns apertos, e se puder, se na sua empresa tiver, trabalhar sempre com Linux, cara, porque tudo, cara, cloud é a base, é Linux, né? Mesmo que você não vai trabalhar ali diretamente com ele, mas tudo hoje, tudo que você vai mexer, tudo que você vai trabalhar, os equipamentos hoje Cisco já te dão acesso a Shell ali. O iOS nada mais é que uma aplicação em cima de uma Shell ali, de um kernel Linux, sabe? Então ele já te dá acesso a você dar comando. Você consegue rodar um container dentro de um switch Nexus, sabe? Então hoje Linux Skill é extremamente importante, cara. Então, se você não tá focado em nada, se você está totalmente perdido, eu acho que esses 3 pontos aí, e se você quiser focar em um, eu acharia assim que é o mais simples de entrar, é o Linux, cara. É o que tem conteúdo pra caramba. Todo mundo tem centenas de contas no Instagram que falam de Linux, tem centenas de conteúdos em Linux, tem muita coisa em Linux, cara. É um troço muito consolidado, troço tá aí desde 94, velho. Muita coisa, cara. Eu acho assim, né? Eu vejo lá pela empresa que eu trabalho, pela Asian, né? O cara tem que. Tu não consegue abraçar o mundo direto, né? Eu acho que ele pode fazer em 3 fases, né? Uma fase primeira aí de Linux, né? Skill, e aí tentar entender como é que funciona um Ansible, um Docker, né? Tipo Confiang. Uma segunda fase aí mais voltada aí para Python, né? E REST, e Git, e depois aí Container NFV. Obviamente, tem uma coisa que a gente precisa falar,
que é primordial, né? A experiência, o traquejo do dia a dia vai fazer isso. Se você trabalha, é o meu caso, né? Como é que tu aprendeu cabo submarino nesse nível? Eu estava ali lidando com a coisa todo dia. Os projetos, com a implementação, os sistemas de cabo que estavam chegando. Mesma coisa de Edge, CDN, de Edge Computing, hoje, de interconexão. Então, talvez, o cara ele até estude, mas ele não tem um lugar propício para aprender isso. Claro que hoje você tem sistemas virtualizados, acho que é o IVE que chama, porque tem muito tempo que eu saí desse segmento, né? Tem. Não estou mais nesse segmento. Mas hoje parece que tem sistemas virtualizados que conseguem refletir bem a complexidade de cenários, né? Você consegue emular bem. Mas eu acho que não empírico, mas a prática, o dia a dia e alguma coisa que consiga te dar um resultado do que você viu, eu acho que isso é primordial. O problema maior é o foco, né? Que ele não tem. Ele fica muito perdido. O cara que está entrando na área hoje, ele fica tem tanta coisa que ele acha que ele tem que aprender que ele não foca em nada. E as coisas é muito imediatista. Então, se eu falo pro cara que ele vai ter que estudar o CCNA em 6 meses, ele acha um tempo muito grande. Ou um ano, ele acha, putz, eu não quero. O cara compra um curso na empolgação, fica ali, faz uma semana e ele já desiste. O nível de evasão de cursos... Pois é, mas eu concordo plenamente contigo. Eu vou te falar uma coisa. Você sabe quando eu cheguei eu compreendi que eu estava numa boa maturidade profissional? Eu comecei em 98. Eu cheguei e digo, cara, eu sou um cara maduro que eu consigo falar de muito assunto de um nível muito alto. Cara, uns 4, 5 anos atrás. Então eu demorei uns 15, 16 anos para maturar, você entendeu? Para falar, não, cara, eu não sou bobo, você entendeu? Então essas coisas levam tempo, cara. O cara maturar profissionalmente, né? Leva tempo, porque também não adianta você ser bom tecnicamente e ser um bosta na inteligência emocional. Tem esse ponto também, né? Porque se você é um cara fraco de inteligência emocional, como é que tu vai trabalhar numa empresa? O ser humano é mais difícil, né, cara? Cara. É melhor você formar um técnico com inteligência emocional boa do que pegar um técnico bom sem inteligência emocional que exato. Você vai fazer com esse cara? Naturalmente, o ser humano ele só melhora na beira do precipício. Nós somos assim, né? Mas se a pessoa não tem inteligência emocional, como é que tu vai trabalhar em alta performance? Num ambiente que... Você imagina o seguinte, cara. Como é que é trabalhar num backbone de uma operadora? Ou de um provedor regional, pegar um provedor regional médio aí, que tem que faturar coisa pra caramba, né? Ou de um data center, zilhões de tenantes ali, de clientes, de rede, de VMware, você entendeu? São ambientes que te cobram uma performance profissional indiferente ao teu nível, ou ao nível da função que você está exercendo, mas te cobra um perfil profissional muito alto. Então, se você não tem inteligência emocional para lidar com o seu time, com os seus parceiros, com o seu chefe, não adianta você ter todo o conhecimento, né? Então, tem que trabalhar a parte de inteligência emocional também. Então, assim, é um mix, né? E vai de cada um, cara. Vai de cada um. Mas hoje eu acho que as coisas são muito mais acessíveis do que eram lá atrás, sabe? E, por exemplo, os mercados que eu estou trabalhando são mercados que vão virar mercados de commodities daqui a pouco, né? Exemplo, CDN. Por que eu acho que CDN vai virar commodity? O mercado hoje já é commodity, mas por que vai ficar uma coisa mais... Vou te dar um exemplo. Empresas tradicionais de networking que trabalham com Cisco e Juniper, a própria Cisco e Juniper, estão entrando nesse mercado de CDN. Você viu agora a Juniper com a StackPath, a Cisco com a Quilt. Por que isso? Você tem um movimento, por exemplo, de um mercado bacana, que é o mercado de streaming, né? A gente está falando de audiovisual, que é uma outra coisa, mas que acaba tendo uma interseção com a nossa área de tecnologia. Antigamente a gente tinha Netflix, hoje a gente já tem HBO Max, a gente já tem Disney Plus, a gente já tem Globo sei lá o quê, a gente já tem Amazon sei lá o quê, a gente tem 5 que eu contei na minha mão aqui. Né? Então assim, esse é o mercado que eu trabalho hoje, lido hoje indiretamente por causa da empresa que eu exerço, que eu trabalho. Se você olhar o cenário do audiovisual, a TV aberta vai estar acabada, está com os dias contados. A TV aberta ela só não terminou ainda por 3 motivos, principalmente aqui no Brasil. A verba publicitária, que ainda é 55%, está na TV aberta. A infraestrutura, nós ainda temos no Brasil 2.630 cidades que não tem boa conexão de internet, ou seja, ela não tem velocidade igual ou maior a 5 megabits, que é o que se considera para ter um serviço decente de streaming. E a nossa insegurança jurídica, que é o maior problema do Brasil. Existe uma guerra aí entre
que a gente chama de SEAC e SVA. O SEAC é a Pay TV, a TV a cabo está no SEAC e o streaming está no SVA. Estão em diferentes níveis ali. Mas existe um fenômeno que vai demandar muito profissional de rede. E aí é que você vai entender o que eu estou falando. Existe um fenômeno chamado cord cutting. São dois fenômenos que são, na verdade, uma coisa só, que é cord cutting e cord shaving. O que é isso? É aquele usuário que tem a TV a cabo e cancela a TV a cabo para só pagar um streaming. Isso é o cord cutting. E o cord shaving é a situação de quando o cara ele tem uma TV a cabo, ele reduz a TV a cabo. Eu tenho 200 canais. Vou pagar aqui o pacote mínimo. Para poder pagar um serviço de streaming, entendeu? Uhum. E isso vai atropelar a TV aberta. Né? Então você tem 4 cenários aí, cenário do streaming. Você tem o AVOD, que é o Advertising VOD, que é o YouTube. Você tem o TVOD, que é o Transactional VOD, que é o pay-per-view do streaming. Aí, por exemplo, a gente está falando de Prime Video, que tem lá quando tu compra o Campeonato Brasileiro, ou compra um filme, a Disney, por exemplo, quando você vai lá e compra, por exemplo, o filme novo da Viúva Negra, que lançou, isso é um TVOD. E você tem o SVOD, que é o serviço de streaming, e o live streaming, né, que é pertinente para streaming, inclusive para game também. Isso tudo está chegando e está amassando a infraestrutura, cara. E você precisa de profissional de rede para fazer isso. Não, e o cenário de crescimento é muito grande, né, cara? Absurdo. 45% aí, né? Tá Absurdo. Crescendo. Absurdo. É um cenário, cara, que no Brasil é algo absurdo, entendeu? É algo gigantesco ainda no Brasil. Então, essa parte de streaming de games é absurdamente gigante também, né? Eu não tô eu não conheço de nada do cenário, mas eu vejo a molecada hoje fazendo isso aí e eu fico gigante. Eu fico espantado, cara. É um mercado gigante. Então, é um mercado que você tem muitas possibilidades, mas a demanda pelo profissional de rede é gigante, você entendeu? Então, as empresas do Brasil agora, tipo Logicalis, NEC, estão começando a se envolver com isso, porque Cisco, Juniper e Huawei estão começando a fazer isso. Você entendeu? Então, é algo que está acontecendo. Se você olhar, vou te dar um dado aqui, que esse dado é empírico. O brasileiro gasta, em média, acessando a internet pelo telefone, pelo tablet ou pelo PC, 5 horas e 26 minutos. Essa é a média. Se a gente pensar, a gente tem 134 milhões de usuários, 74% da população com 10 anos ou mais. A gente ainda tem 47 milhões de pessoas desconectadas. Essas 47 milhões de pessoas conectadas, em algum momento, elas vão migrar, você entendeu? E os outros 134 milhões vão otimizar o serviço. Então, olha a demanda de rede que tem aí. Olha a demanda de infraestrutura, você entendeu? E toda essa infraestrutura, por exemplo, de streaming, roda em cima de cloud, roda em cima de serviços virtualizados. A minha empresa, que eu trabalho hoje, o meu empregador, ele está com 93 vagas abertas. Caraca! 93? Mas a gente tem dificuldade de preencher. Acredite, justamente por causa disso, por causa de inglês. 93 vagas, te diria que umas 80 delas no Brasil, entendeu? Então, são mercados que estão a parte de cloud, a parte do 5G, que também vai empurrar bastante coisa. São mercados que estão crescendo, que tem a demanda e que tu não tem profissional para fazer, qualificado, entendeu? Então, assim, a oportunidade está aí. A oportunidade existe, né? Então, a pessoa que for melhor preparada, ela vai conseguir o seu lugar ao sol ali. As próprias operadoras, hoje, no Brasil... Mas não tem profissional qualificado ou não paga bem? Que outro dia eu li essa crítica no... São duas coisas. São as duas coisas. São as duas coisas, né? Tem lugar que não paga bem realmente. Mas, ou tem lugar que quer um CCE pedir pagando vaga de estagiário. Entendeu? Tem muito disso. Mas nós temos aí uma série de infraestrutura para montar, cara, que vai demandar gente, vai demandar profissional, sabe? Vai se abrir muitas posições para isso. O mercado, obviamente, tem o cenário brasileiro de pandemia, houve um grande desemprego, mas a pessoa que está qualificada, ela vai conseguir se posicionar, cara. A pessoa que é bem qualificada, ela consegue se posicionar. Eu também vejo com otimismo a área de tecnologia, a área de infraestrutura. Tem gente que fala mal da área, eu não consigo
ver por quê, né, comparando com, ainda mais quando a gente pega em perspectiva, comparando com outras áreas, eu acho a área de tecnologia excelente, assim, cara. Pode ser que você não ganhe o que você acha que você deveria, ou pode ser que você não está numa função ou numa empresa que você gostaria, mas eu acho que dificilmente você vai estar desempregado, porque, cara, pode ser que você não tá fazendo aquilo que você gostaria ali e tal. Mas, cara, tem muita, muita oportunidade, assim, sabe? Eu acho que o mercado tá muito aquecido. Rogério, a gente está completando aqui 2 horas. Obrigado mesmo pelo seu tempo. Se você quiser falar mais alguma coisa, o microfone é aberto. Cara, eu só tenho uma curiosidade antes aqui da gente encerrar. Você conhece aquele turco que é CCDE? Como é que ele chama mesmo? Você escreveu Orhan. um livro? Eu escrevi um Orhan? livro para ele. Pois é, ele tá famoso aí no campo de treinamento de CCIE. Não, cara, eu conheço o Orhan. Na verdade, qual é a história? Eu escrevi um livro. Na verdade, fui o editor técnico do livro dele. Em 2019, eu fiz um trabalho de PCEP para uma empresa específica, em 2017, dentro do WebScape, né? Dessa WebScape. E aí, eu cruzei com ele estava fazendo uma consultoria para essa WebScape. E ele falou, caramba, mas como é que pode isso? Porque um dos trabalhos da WebScale era rotear o sistema submarino, era você enxergar de uma maneira única a rede IP e a rede submarina, através de PCEP. Então era agnóstico, se era IP ou se era fotônico. E ele viu aquilo e ficou maravilhado. E a gente começou a trocar ideia, ficou amigo. Eu não fazia ideia que ele tinha um training center de CCDEs. E CCDE, de CCE e CCDE, na verdade. Que ele acha que ele é CCE, na verdade ele é CCE e CCDE. Né? Ele tem muito livro escrito. E, inclusive, a CCDA talvez seja a certificação que eu mais admire, porque ela é agnóstica a qualquer plataforma de fabricante e ela te mensura realmente pelo teu conhecimento técnico. E aí, qual foi a história? Ele falou, cara, eu estou escrevendo um livro e queria franquear para você a parte de cabo submarino, de interconexão e de peering, de BGP peering. Você escreve para mim? Eu falei, cara, não sei se eu vou ter tempo. Mas eu escrevo. Ele falou, então tu escreve no teu tempo aí. Aí me deu os tópicos. Aí você escreveu para ele várias coisas. Eu falei, qual é a ideia? Cara, você imagina uma operadora, vai ser uma operadora fictícia, eu vou colocar o que precisa ter de cabo submarino, de peering, de interconexão ali. Beleza. E escrevi, mas escrevi de uma forma natural para ele. Cara, ele gostou pra caramba, só que eu não sabia que para mim ele ia fazer algum trabalho. Ele falou, cara, eu vou pedir sua autorização, a gente fez NDA, fez contrato, um monte de coisa lá. Ele falou, eu queria te pagar um dinheiro. Eu falei, cara, eu não quero dinheiro. Quero que você franqueie o seu livro para quem não precise. Faça sorteio, para quem precise, quero que você dê o livro. Isso para mim já é o suficiente. Não vou te cobrar por isso. Eu acho que tem gente que vai gostar de absorver esse conhecimento. Pô, maravilhoso. E aí escrevi, cara, ele publicou, cara. Ele falou, cara, ó. E aí teve um dia que eu recebi uma ligação de uma pessoa da Amazon. Ah, tal, queria ver que a gente vai publicar o livro, vai ter. Aí teve tipo um lançamento na época, né? Eu falei, caramba, o Turco fez mesmo o livro. Aí ele botou meu nome lá no livro, e falou, me agradeceu como editor técnico. Então foi uma parceria legal, ele me chamou agora para uma outra parceria, mas também falta tempo. Eu falei, cara, vamos segurar, mas a gente faz. Ele tem um livro específico de Service Provider, que é a parte de cabo submarino, interconexão e peering, foi eu que escrevi. Eu vi outro dia que eu fiz essa relação, porque eu vi no LinkedIn, ele te mandou, você... Ele acho que ele publicou e me marcou alguma coisa. Alguma coisa assim. Eu falei, porra, que bizarro, um turco e um brasileiro aqui, se cruzando aqui no LinkedIn, e eu vi a sua apresentação lá do cabo, eu falei, cara, e ele nesse mundo nichado de CCIEs e treinamentos assim, ele tá crescendo bastante, assim, a galera tem curtido muito. Eu não fiz nenhum treinamento dele ainda, mas a galera tem falado bem, assim. Sim, ele é um cara muito simples, muito tranquilo, sabe? E aí foi legal que foi uma parceria, eu escrevi, não foi uma coisa pretensiosa, eu escrevi uma coisa empírica para ele gostou pra caramba, né? E aí ficou lá, ele fez a referência no livro dele, não, eu quero agradecer o Rogério, que foi meu editor técnico aqui. Mas aí especificamente eu escrevi cabo submarino, peering, BGP peering, né? E interconexão para ele lá no livro. A gente está querendo fazer uma coisa mais diferente agora, num outro livro. Vamos ver se sai. Tomara que saia, cara. Muito foda. Rogério, de novo, cara, obrigado pelo seu tempo. Se tiver alguma coisa para falar, microfone aberto. Não, cara, olha, eu agradeço, sim, o espaço. Sou grato a ti aí pela oportunidade de poder falar um pouco aí da minha carreira. Como eu disse, eu fui um cara que fui muito ajudado, né? Passei metade da minha vida profissional na Petrobras, é um lugar que eu sou grato pra caramba, as pessoas de lá, sabe? Que me formaram profissionalmente. Eu tive esse tutor, que foi o Luiz Felipe Silva da Cisco, que foi um cara que me guiou, me ensinou muita coisa, né? Tive muito amigo profissional foda. Tem uma garotada hoje
Você vê, né? Então a garotada, por exemplo, que a gente almoça, tenta almoçar uma vez por mês aí, a cada 2 meses, são os meninos que trabalham integradores, que é o Thiago Moreira, o Maurício, o Gabriel Farias, que é um amigo, e sempre tento manter contato com a turma, sabe? A gente está na pandemia. Mas, e assim, muita gente, colegas de vários segmentos, se fala, cara, tu é um profissional bom, conceituado tal, tu é referência. Se eu sou referência, foi porque eu sempre trabalhei com os melhores, entendeu? Eu sempre tive times muito bons que me ensinaram muito, né? Você não chega a lugar nenhum sozinho. Então você sempre tem que ter alguém para... E principalmente você sempre tem que ter alguém para se espelhar e para ter uma referência. Eu acho que isso é o principal, né? Para a garotada que está começando, se espelhe em alguém, tenha uma referência, um tutor, né? Que eu acho que esse é o caminho para seguir. E demais, eu te agradeço a oportunidade, cara, de poder falar contigo. O papo foi ótimo. Se desculpa se eu falei muita sigla aí que fugiu aí do Não, cenário. é bom que desperta a curiosidade da galera. A gente encerra aqui esse bate-papo. De novo, né? Agradeço imensamente aqui que você falou das referências aí, né? E eu acho que esses bate-papos aqui com os profissionais tá sendo legal por causa disso, sabe? Porque quem não tá numa empresa ou, né, que tem essas referências assim, ou tá começando, enxerga isso como muito distante, e eu acho que esse tipo de papo aqui, e esses profissionais de alto nível que estão conversando aqui, e passando ali as experiências dele, a jornada, né, de novo, né, não tem uma receita, cada um segue um caminho ali, a mensagem que fica é sempre que a gente vai estar estudando e aprendendo, né, a gente sempre tem que estar com essa fome aí de aprender, e eu acho que isso é muito valioso para os meninos, assim, sabe? Que é para meninos e meninas, né, que estão começando aí. E o feedback que eu recebo é esse, sabe? Cara, eu voltei a estudar porque eu escutei aquele negócio lá, você me fez ter vontade de novo, de voltar a correr atrás por causa disso, né? E isso independe da idade. Eu já tive aqui, conversei com profissionais que começaram bem mais tarde que a gente começou, e mesmo assim a carreira de TI eu acho que ela é muito democrática, apesar a gente tem dificuldades aqui no Brasil, né, de pessoas que não têm acesso a determinado até acesso à internet, né, igual como você falou, mas eu acho que apesar disso tudo é uma carreira que ela é muito democrática, ela aceita ali simplesmente ali você começar e ter um esforço ali e correr atrás. Cara, obrigado de novo e é isso, cara. Tá joia, Gustavo. Eu que agradeço mais uma vez. Um forte abraço para você e teus ouvintes aí, teu público. Obrigado, cara. Sucesso para vocês, tá?